Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Rogério Veiga, Mundo do Empreendedor. Sejam bem-vindos para mais uma entrevista de sucesso. Mas antes de começar hoje essa entrevista, pessoal, vocês veem quem está aqui do meu lado, vou apresentar. A partir de hoje, o programa agora aqui no podcast vai ser apresentado por mim e a Sônia Demitino. Ela vai estar aqui comigo apresentando, tá? Aí vocês vão estar agora habituados a ver ela todo dia aqui comigo, apresentando as entrevistas. Ela que é uma mulher de sucesso, vai estar aqui comigo, né, Sônia? Com certeza. Estaremos juntos a partir de agora. E eu estou muito grata pela oportunidade. Eu acredito que tem algo muito grandioso para acontecer daqui para frente. E, por favor, não esqueçam de se inscreverem no canal, clicarem no sininho, que é muito importante, para que vocês possam receber as notificações das nossas entrevistas de mulheres, homens, empreendedoras, empreendedores de sucesso. Então, pessoal, aqui, né, como a Sônia falou, ela vai começar aqui. Tem duas entrevistadas, na verdade elas são irmãs e sócias, mas eu vou... Hoje, né, como está começando aqui a Sônia, ela vai fazer a primeira pergunta para elas. Sônia, fica à vontade, apresenta as nossas convidadas de hoje. Olá, meninas, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Rogério Veiga, Mundo do Empreendedor. É um prazer enorme ter duas mulheres de sucesso conosco aqui nessa noite. Sandra Paixão está conosco, a Andressa Paixão, e eu tenho certeza que vocês têm muito conteúdo aí de excelência para entregar para toda essa galera que está aí nos assistindo. Então, fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa boa para acontecer. Muito obrigada pelo convite, né? Nós estamos honradas por poder participar, né, desse podcast. É um prazer enorme para a gente poder estar aqui nesta noite, né? E contar um pouco da nossa história, né? De como a gente começou. Exatamente, é tudo isso que queremos ouvir, né? Como começou. Eu estou assim bastante lisonjeada, porque participar de uma entrevista com duas pessoas que, pelo que eu entendi, vocês enfrentaram uma pandemia com portas fechadas de um empreendimento que já estava pronto para ser inaugurado e, de repente, foram surpreendidas. Então, eu gostaria de começar desafiando vocês a contarem um pouquinho do que vocês viveram durante essa época da pandemia para cá. Sim, então, a gente trabalhava numa empresa, né? Ficamos 12 anos dentro dessa empresa de telemarketing. A gente saiu, eu era supervisora pleno e ela também era supervisora pleno, onde a gente decidiu montar esse salão. Então, a gente ficou trabalhando nessa empresa, fazendo curso, se especializando, enquanto trabalhava. E, nesse meio tempo, também montamos lá o salão trabalhando. Então, a gente não montou o salão depois que saiu da empresa. A gente foi montando o salão. Então, quando a gente pediu para ser mandado embora, como a gente tinha 12 anos, era difícil deles poderem mandar 2 pessoas embora logo de cara. Então, eles conversaram, enrolou a gente durante 1 ano para poder mandar a gente embora, e a gente com o salão aberto, assim, montado, né? A gente foi montando. Sim. E aí, quando a gente decidiu que eles falaram, a gente vai mandar vocês embora, uma em fevereiro, outra em março, para não ter que mandar as duas juntas. Aí mandou uma em janeiro, né, desse. Foi. Depois mandou eu em março. Quando mandou eu em março, a gente estava preparada para montar o salão mais ou menos em abril e maio. Sim. Só que aí veio a pandemia. Então, nesse meio tempo que veio a pandemia, não podia deixar tudo aberto, né? Os salões, exato, quem estava atendendo tinha que atender nos escondidos, com os salões com as portas fechadas. Então, a gente ficou lá com o salão fechado, só que aí eu engravidei. E aí eu também não pude atender, porque minha gestação era de risco, então tinha que ficar afastada. Então, ficou 1 ano a gente com o salão lá montado, tudo montado, os móveis, tudo, só que ele fechado e a gente sem poder atender. Gente, que história é essa? Meu Deus! E sobre essa fase da gravidez de risco? Sim. Você passou por momentos difíceis, sim, acredito.
Seria o primeiro filho? Era a sua primeira gestação? Não, era a minha 5ª gestação. Eu tive 4 perdas gestacionais, né? Tipo, eu tenho insuficiência istmo-cervical, que é até interessante falar isso, que tem muitas mulheres que sofrem isso, mas não sabe que tem esse problema, porque é difícil, é demorado o diagnóstico. Então, eu perdi o primeiro bebê sem o diagnóstico, falaram que era normal. Na segunda gestação, a minha bolsa estourou também. Aí, normal. Aí, na 3ª gestação, que vieram saber, tipo, investigar mais a fundo, com os exames, descobriram que eu tenho insuficiência istmo-cervical, né, que fala. Sim. Que é o colo do útero curto. Então, todas as vezes que tem que engravidar, tem que costurar o colo do útero para poder segurar o bebê. E aí, na 3ª gestação, eu segurei ele até os 6 meses, com essa seclagem, que chama seclagem, né? Segurei durante 6 meses. Quando deu 6 meses e meio, me deu pré-eclâmpsia. O neném nasceu, teve que fazer o parto de emergência. Ele ficou 3 dias vivo, chamava Samuel, e aí ele veio a óbito. Sim. Depois de uns meses, eu engravidei novamente, fiz novamente essa seclagem e a bolsa estourou de novo com 5 meses. E aí eu tenho também útero bicorno, meu útero é dividido no meio. Então, também já é um pouquinho mais difícil para segurar. E aí, eu fiz um procedimento que chama seclagem definitiva, que eu fiz lá em Campinas, com o Dr. Barini, né? E aí, eu fiz essa seclagem. Depois de um ano, eu engravidei. E aí, eu consegui ter o meu milagre, que hoje chama Joaquim. Ele nasceu, sim, de 8 meses, 35 semanas. Ele nasceu, eu tive que ir direto para UTI, porque me deu síndrome de HELP, pré-eclâmpsia. Então, assim, ele nasceu, ficou só 5 dias internado. E hoje... bota o terror pra tudo quanto é lado. Dificilmente eu levo ele, assim, pro salão, né? Porque as clientes conhecem ele lá no salão, mas dificilmente eu levo ele porque ele bota o terror no salão. Se deixar, ele quer lavar o cabelo das clientes, quer escovar, E hoje ele tem 3 aninhos, né? Mas é o meu milagre. E aí, é isso. Agora é maternidade, é o salão e é aquela correria. Nossa, que história inspiradora. E pra você, assim, qual a mensagem que você deixa, assim, pras mulheres que não sabe ainda, como é os sinais, assim, o que elas devem procurar, como fazer, né? Eu acho importante você falar sobre isso. Sim, então, porque assim, tem muitas mulheres que perdem o bebê e o bebê, os médicos falam, foi infecção, e não fala. O meu nunca teve coisa de infecção, sim, só a primeira gestação. Mas assim, eu fiz muitos exames, eu fiz exames que... até o convênio não cobre, a gente tem, sim, que pagar a parte, que é exames de genética, né, que fala. Então, eu tive que fazer exame para ver se era o meu sangue, que não era compatível com o meu esposo, mas não era o sangue. Aí, sim, tive que fazer ressonância magnética para descobrir o que era no meu útero. Eu fiz um exame que é PIN, um nome lá difícil, que sim, é muito ruim fazer esse exame, que aí detector, que eu tenho um colo curto. Então, assim, às vezes tem mulheres que perdem o bebê com 3 meses, sim, a bolsa estoura. E aí ela não vai atrás para saber o porquê que a bolsa estourou. Então, assim, se a bolsa estourou, o neném estava tudo bem, mas a bolsa teve um rompimento da bolsa, é bom investigar se o colo do útero é curto. Porque se o colo do útero for curto, tem que fazer essa seclagem. Porque se não fizer a seclagem, que é o mesmo procedimento que a Eliana fez, né? Para segurar o bebê dela. Não consegue segurar. A bolsa estoura antes mesmo. Então, tipo assim, todas as minhas gravidez antes foi por causa disso. Mesmo fazendo a seclagem, a bolsa estourou. E também a pré-eclâmpsia, né? Que eu só tenho pressão alta na gravidez. Fora da gravidez, minha pressão é baixa. Mas na gravidez, minha pressão é alta. Sim. Então, é uma coisa que acontece que a gente não sabe explicar, né? Não sabe Às vezes explicar. É necessário acontecer para passar por um milagre para você ser testemunho para outras pessoas, para poder ajudar outras mulheres, né? Exatamente. Eu gostaria de aproveitar esse momento que você está falando do seu milagre e eu queria compartilhar com a Andressa qual é a sensação que você, irmã, acompanhando tudo isso, sabendo do sonho dela, sabendo dos projetos que vocês estavam, né, colocando ali em prática. Sim. Como que você, Andressa, reagiu diante de toda essa situação tão delicada, porém é uma história muito inspiradora, né? Sim. Então, era sempre um sonho nosso, né? Não era um sonho só dela. Sim. Era um sonho meu também, porque a gente trabalhou junto nessa empresa durante, sim, 12 anos, né? Eu entrei lá por conta dela, ela que me indicou. Que então, legal. A gente trabalhou junta, além de irmãs, assim, sim, a gente teve essa aproximação, assim, de amizade mesmo, né? Certo. Porque às vezes tem muitas irmãs que às vezes, né, não tem muito contato, às vezes afastada, sim, a gente não. A gente ficou bem mais próximas por conta disso, por conta de trabalhar na mesma empresa e fazer a mesma coisa, né? Sim. Então, era um sonho
que era dela, mas também era meu. E aí, quando a gente legal. decidiu abrir o nosso negócio, né? Que tava tudo certo, que ia começar, que a gente falou, Sim. nossa, agora vai. Agora. Aí entrou a pandemia, a gente não conseguiu, porque infelizmente a gente não tinha aquela cartela de cliente, né, pra atender. Sim. Então, e aí quando a gente ficou sabendo que ela tava grávida, aí foi a minha maior alegria, que eu falei, cara, agora vai dar certo. Porque Agora assim, vai dar ela, certo. ela precisa ficar afastada, né? E às vezes a empresa não entende isso, né? Quando a gente Sim. trabalha com CLT, nem todo mundo entende. Verdade. E aí, às vezes, ela precisava ir, e isso também foi um dos fatores também que acabava prejudicando ela quando ela estava grávida das outras gravidez. Então, eu fiquei super contente, que eu falei, meu, agora vai dar certo, porque eu vou apoiar ela em tudo que ela precisar. Então, o tempo... E eu e meu esposo, né, que ajudou muito, a gente incentivou muita gente a abrir, quando ele ficou sabendo, a primeira coisa que a gente falou foi, meu... Fica de repouso, o tempo que você precisar, Que o tempo que você maravilha. precisar cuidar dele, você fica cuidando dele. E depois que der tudo certo, que a gente falar, meu, agora foi, aí a gente começa, entendeu? Amém. Porque eu também não ia começar sem ela, porque esse não é um sonho só meu, é um sonho meu e dela. Ah, Conexão, que hein? conexão, que Eita, história. é verdade, os irmãos brigam, né? Um quer se pegar. Vocês já é diferente, na verdade uniu, né? Teve essa união. E você, Andressa, falou pra mim que você estudou, você é formada em gestão de pessoas, RH. Sim. E aí, como foi lá? Você, até em bastidor a gente tava conversando, né, sobre isso. Como foi, assim, você então, quando começou a estudar, você falou que já estava, acho que uns 2 anos na empresa ali, Sim. e você começou a falar, vou cursar. Ela foi cursar uma faculdade, né, Sim. RH, mas você queria trabalhar para a empresa. Mas aí, foi no decorrer desse tempo que você ficou estudando, que você falou, não, eu vou abrir meu próprio negócio. Foi isso? Não, eu comecei o RH porque eu trabalhava como telemarketing, né? Eu era operadora. E eu não queria mais viver naquela situação. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse cenário, mudar né? o cenário. Então, eu comecei a fazer a faculdade de RH pensando nisso. Pensando em crescer dentro da empresa dentro. ou em outro lugar, né? Sim. Então, foi por isso que eu comecei a estudar o RH. E acabei tendo a oportunidade lá dentro da empresa mesmo. Mas eu nem imaginava nessa época que eu ia empreender, que eu ia ter um negócio, né? Que interessante. Então, na época do RH, você ali trabalhando como CLT, nem passava pela sua cabeça que vocês duas iriam gerar juntas, né? Porque vocês geraram esse sonho. E, de repente, você, depois de 12 anos, as duas resolvem fazer essa transição profissional. Eu queria saber, Sandra, o que mais pegou no momento de fazer a transição profissional? Porque foram 12 anos. Assim, pra falar a verdade, que eu acho que é o que pega todo mundo, é o medo, né? Assim, a gente ficou com medo, querendo ou não, a gente trabalhava, a gente tinha um salário que não era ruim, né? A empresa que a gente trabalhava era uma das empresas que mais pagava na nossa área. E até hoje, né? Só que hoje ela já não existe mais, essa empresa faliu. Depois que a gente saiu, depois de uns 2 anos, mais ou menos, que a gente saiu, a empresa faliu. Infelizmente, porque era uma empresa maravilhosa. Sim. Então, assim, era medo mesmo. Sim. A gente sentou, conversou, quando a gente decidiu montar, chamamos minha mãe, falamos com a minha mãe, com o meu pai. Minha mãe, ela é um pouquinho daquelas, assim, de segura. E meu pai também, assim, tem que ser CLT, tem aquele pensamento, você só é segura se você trabalhar registrado. Então, assim, foi um pouquinho difícil nessa área, de ter que enfrentar mesmo, assim, os medos e falar, não, a gente quer. E minha mãe, mas vocês vão sair do CLT, vocês estão 12 anos lá trabalhando, vai sair do certo, tipo, largar o certo pelo duvidoso, vocês não sabem se vai dar certo. E a gente falou, não, vai dar certo, porque se já está dentro do nosso coração, Deus não dá um desejo que não possa se realizar. Então, se já estava dentro do nosso coração, é porque já estava dando certo, só dependia de mim e dela. De nós duas. Então, assim, o maior, assim, o que a gente mais enfrentou foi o medo. Só que aí, assim, o medo faz parte. Só que a gente não pode deixar ele paralisar. E foi o que a gente fez. A gente passou por cima do nosso medo, passamos por cima dos desafios que aparecem. E aí, enfiamos a cara e fomos que fomos. E deu certo, graças a Deus. Gente, que história dessas mulheres. E elas deixam aqui para você que também deseja empreender, seja em qual área for, seja em que situação você se encontra, mas se o seu desejo é empreender, fica aí a dica dessas duas maravilhosas. Não deixem o medo paralisar vocês. Olha que legal, eu tô aqui escutando, né, Sônia, eu tô vendo assim, né, 2 irmãs,
uma conexão muito grande. Sim. E hoje são sócias, atuam na mesma empresa, empreende. Vocês estão mais de 3 anos, né? Sim. Mas você falou, né? Olha como bastidores é bom, Sônia. Tava conversando. E é algo que eu também já fiz, pessoal, aí que vocês estão do outro lado. Foi sacola, você falou pra mim, você fazia. Como que era isso? Então, eu entrei com 14 anos nessa fabriquinha de fazer sacola. Eu lembro que meu pai estava viajando, ele foi pro norte. E aí eu falei, minha colega falou, tá precisando ali de fazer, tipo, sacola, você quer ir? Aí eu falei, vou falar com a minha mãe, né, que eu tenho 14 anos, minha mãe deixar. Falei pra minha mãe, mas como assim, trabalhar? Eu falei, de fazer sacola, mãe, uma fabriquinha e tal. Aí ela falou, vou ligar pro seu pai. Se seu pai autorizar, você vai, se não, não. Aí ligou pro meu pai falou assim, ela quer? Quer, então deixa ela ir. Deixa ela ir, ver onde é essa fabriquinha, ver se é tudo certinho. E se ela quer ir, deixa ela ir. O dinheiro dela é dela, ela faz o dinheirinho dela que ela quiser. Que meu pai, ele dava uma mesadinha pra nós, né? Tipo, na época era R$50 pra cada filha. Era 50 pra mim, 50 pra ela, 50 pra outra, 50 pra outra. O dela, coitada, ela não pegava não, que minha mãe pegava o dinheirinho e falava, vou comprar as coisinhas, mas a minha mãe já catava o dinheirinho dela, né? Que ela era pequenininha. Mas nós não, ficava com 50. E R$50 na época era muito dinheiro. Né? Hoje, R$50 você não faz nada. Verdade. Mas assim, há 20 anos atrás, você fazia muita coisa com R$50. E aí meu pai falava, deixa, se ela quer ir, deixa. Aí eu fui. Comecei a trabalhar. Com 14 anos, fiquei 1 ano e 7 meses nessa empresa de fazer sacola e eu colava fundo. Minha mão era toda rasgada aqui, porque essa cola de papel, na hora que ia passar assim, a mão ficava toda rasgada aqui. Mas fiquei e ganhava R$200, era o nosso salário. E Era eu trabalhava diário? das 7h30 até 5h30 da tarde. Aí saía, já vinha correndo para tomar banho para escola, porque eu estudava, né? Aí depois que eu saí de lá, fiquei um tempo sem trabalhar. E aí foi quando minha tia falou assim, ó, lá no Jorge Helena tem uma escola de... Escola não, é um salão que vai começar a dar aula e vai ter sorteios. Aí a gente tem que ir lá se inscrever. Você quer ir lá se inscrever? Como eu gostava de fazer cabelo, aí eu falei, eu vou, né? Aí fui com ela, se inscrevemos. Aí quem foi sorteada? Eu. E ela não. Ela que foi me buscar e ela não foi sorteada. Aí eu fiz curso de salão de cabeleireiro lá. Foi meu primeiro curso, eu tinha 15 anos. Aí fiquei lá, fiz, eu acho, mais ou menos 1 ano de salão, de curso. Quando foi para pegar o certificado, tinha que pagar. E eu não tinha dinheiro, porque eu já não estava trabalhando mais na sacolinha. Sim. E minha mãe não tinha condições de pagar o certificado, que na época era quase R$400. Eu fiquei muito triste, porque eu queria o certificado, porque Exato. hoje em dia não tem. Hoje em dia eu vejo muitos salões que as pessoas trabalham sem certificado, contrata ali uma auxiliar. Só que na época só trabalhava em salão quem tinha certificados. certificado. Ou diploma, que na época era diploma, né? Sim. Hoje em dia ainda tem muito certificado, mas anos atrás era mais diploma da escola. E aí eu fiquei muito triste, porque eu não pude pegar e automaticamente não ia poder trabalhar em nenhum salão. E aí fui levando a vida e depois trabalhei no hospital, né? Como eu tinha citado, trabalhei como jovem aprendiz durante 11 meses no RH do Hospital Santa Marcelina do Itaim. Aí depois que eu saí de lá também fiquei sem trabalhar, que eu era de menor ainda. Sim. E aí essa mesma tia me convidou para fazer outro curso lá no Dom Bosco, de cabeleireiro também. Ela falou, vamos lá se inscrever, vamos fazer uma prova, se a gente passar, bacana. a gente faz. E aí nós duas passamos e aí a gente fizemos os cursos lá. Eu e ela fizemos de ela era de menorzinha, ela tinha uns 14 anos na época, 13. Aí eu fiz de cabeleireiro, fiz de maquiagem, de sobrancelha, de Nossa, manicure, que pedicure, bacana. tudo lá em Itaquera. E aí foi quando eu entrei no telemarketing. Terminei o curso, não exerci a função, mas sempre com aquele gosto de mexer em cabelos. Todo mundo que ia fazer um penteado, Sandra faz... Era um casamento, vai lá na Sandra que a Sandra faz o penteado. E, tipo assim, eu elaborava os penteados na minha cabeça. Eu saía lá e elas iam que ia mesmo para as festas, com os cabelos arrumados. E eu chegava toda destroxingada, né? Porque eu que era que tava arrumando. E ela ia toda bonitona. Mas aí, fiz esse curso, comecei a trabalhar de telemarketing. Aí eu saí de uma empresa que eu fiquei 10 meses. E aí foi onde eu entrei nessa outra empresa e fiquei 12 anos. E aí foi quando, tipo assim, quando a gente começa uma coisa, tipo, lá do passado, ainda fica dentro do nosso coração aquele desejo. Exato. Por isso que eu falo que o salão que nos escolheu, não foi nós que escolheu esse ramo Que da beleza. Foi a beleza que maravilha. nos escolheu. Porque tava no sangue. E ela também costumava fazer os cabelos das meninas, ia lá pra fazer escova. Mesmo sem ter curso, ela ia fazer escova no cabelo, né, Andressa? Mesmo sem pensar em abrir um salão ou ser cabeleireira, eu fazia, Gente. só fazia. Mesmo sem saber, sem entender, fazia Incrível. penteado, fazia o cabelo, mas nunca pensei nisso, né? Tipo, nossa, eu gosto disso, eu vou fazer isso, não. Porque a gente, nosso pai sempre trabalhou muito e ele sempre foi CLT, meu pai, né? Sim. Agora também que ele tá nessa área, assim, meio que de empreender, Olha. mas ele sempre foi CLT e ele era muito assim, gente, vocês têm que estudar, procurar um bom emprego e ficar. Meu pai trabalhou muitos anos também numa única empresa, então era isso o nosso pensamento, a gente tem que estudar e Sim. trabalhar, mas nunca pensei em empreender. E já fazia cabelo, nem imaginava que Incrível.
Deus já estava preparando algo lá na frente para mim, né? Mas algo queimava para vocês no coração, que era isso. Se vocês gostavam de beleza, já deu para perceber, né? Olha como elas estão, né? Você vê o charme, todas elegantes. Toda produzida. Todas produzidas. Eu vou pegar um gancho no que você comentou, que eu achei muito interessante. Você disse que o seu pai, a vida inteira, ele foi CLT. Sim. Porém, parece-me que hoje o seu pai está também empreendendo. Sim. Eu gostaria de saber que área que o seu pai está empreendendo. Então, depois que ele saiu da empresa que ele trabalhava, né, que a empresa faliu, aí ele decidiu abrir um bar. Né? E ele sempre gostou meio que assim dessa área, ele já tinha aberto umas lojinhas lá em casa. E aí ele ficou nesse bar muito tempo, acho que uns 3 anos, né, Sandra? Aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia e ele não conseguiu se manter, né? Infelizmente teve que fechar. Mas como ele trabalha com soda, ele é soldador, aí ele faz muitas coisas assim, carrinho, não sei o que, e vende, sai pra vender na feira. Então ele meio que gosta dessa coisa também. Quando a gente falou pro nosso pai que a gente empreendeu, acho que ele, ao contrário da minha mãe, que ficou meio com medo, falando, né, vocês vão sair do certo pro duvidoso, né? De lá já tá garantido, vocês conseguiram crescer. E lá na empresa a gente era muito vista, né? Muitas pessoas conheciam a gente também lá, né? Então, ela ficou meio que com medo disso, mas meu pai já não, né? E a gente pensou que o problema ia ser o pai, né? De falar assim, não, como assim vocês vão sair de um certo? E não, ele super apoiou, falou, não, se é o que vocês querem, vai, tenta, vai dar certo. Maravilha. E aí foi. Sim, é incrível. Friozinho na barriga. Incrível aquele friozinho, né? Porque é tudo novo, Verdade, tudo novo. concordo. A pessoa... Eu fiquei observando e falei, elas 12 anos e elas não tinham uma posição de atendente de telemarketing. Elas eram supervisoras sênior. Tá, não vai ser irônico, né? Você falou que depois que vocês saíram, depois de 2 anos a empresa faliu, que vocês estavam CLT. Isso. Então vocês estavam lá, então vocês eram a alma da empresa e vocês saíram. Então, com certeza alguém falou, meu Deus, né? As meninas saíram, olha. quebrou as pernas da empresa. Eu fiquei só matando. Levando dinheiro tudo da empresa. Olha. Acredito que a rescisão foi muito boa. Foi muito boa das duas. Mas que história incrível. Agora, Sandra, tem muitas mulheres, muitas. Eu falo mulheres, mas serve para os homens também, tá? Não é só a mulher, não estou generalizando. Mulheres e homens. Mas eu vejo que muitas mulheres, elas se acomodam, elas vivem numa zona de conforto, mesmo estando insatisfeitas com a condição atual delas. E não fazem nada para mudar isso com medo de arriscar. Sim. Você que arriscou e saiu do CLT, eram 12 anos, um cargo que vocês tinham, né, muito visado. O que você e a Andressa falariam para essas mulheres que estão com certeza nos assistindo agora e ali pensando, nossa, eu também poderia empreender? Sim. Então, eu conheço, né, muitas mulheres, tanto que vai no salão, como pessoas assim que moram próximas, que você vê que a pessoa tem, assim, como que eu posso falar? Aquela vontade, né, de empreender. Não, nem vontade. Elas têm potencial, mas elas não têm coragem. Medo, talvez por não ter um incentivo ali do esposo, talvez por não ter um incentivo ali em casa mesmo. E o que eu costumo falar? Vai com medo mesmo, porque assim, se você ficar esperando incentivo, não é todo mundo que tem. O incentivo tem que vir de você mesmo. Sim. Porque se eu for esperar incentivo do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, eu não vou fazer. Graças a Deus eu tive. Sim. Né? Minha mãe, ela ficou meio assim, mas apoiou, falou, se é isso, ela ficou com medo, e eu entendo, porque a gente que é mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Sim. Não é por maldade, é por mais medo mesmo. Mas, tipo assim, apoiou nossos cunhados, nossas irmãs. Sim. A gente teve apoio de todo mundo. Que maravilha. Então, assim, mas não é todo mundo que tem esse tipo de apoio. Então, o que eu costumo falar é pé no chão, né? Como eu falei pro Rogério, quando a gente abriu o nosso negócio, nós ficou sem salário. Mas por uma opção. Não foi uma coisa assim, vai ficar sem salário, então se eu abrir um negócio, já vou abrir falida? Não, você vai abrir. Só que assim, se você tem que ver o que você quer. Certo. Você tem que abrir o seu negócio com o pensamento lá na frente, não com o pensamento no hoje. Vou abrir hoje, tá tudo certo. Não, eu vou abrir hoje, mas como que eu quero que o meu salão esteja daqui a 1 ano? Sim. Quais são as pessoas que eu quero captar para o meu salão? Perfeito. Então, assim, quando a gente abriu, a gente pensou, quem a gente quer trazer para nós? Qual é o perfil dos nossos clientes que a gente quer? Sim. Então, a gente tem que, tipo assim, trabalhar em cima dessa. Então, se você vai... eu sei fazer sobrancelha.
vai, se especializa, tem cursos online, se você não consegue fazer um Sim. presencial, tem um filho pequeno, não consigo fazer, faz online. O que mais tem aí é cursos online que você pode Verdade. aprender. Porque assim, eu costumo falar que tudo é na prática. Teoria, a gente ouve, mas na prática que a gente pega, na prática que a gente vai aprender mesmo, porque é no Sim. erro, é acertando, é errando. Ah, eu errei ali, o que eu posso fazer que ali não deu certo, que eu não vou fazer mais para ali dar certo? Então, assim, é ir. O primeiro passo é você andar. Ir com o pé direito e sem medo. E se o medo tá ali, vai com medo mesmo e deixa as coisas fluir. Que as coisas vêm, é automático. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. E você acha que, como você falou, a maioria ali, tem pessoas que vão ali, no seu salão, tudo, Sim. elas têm essa vontade, mas não tem um incentivo. Sim. Ou você também considera uma zona de conforto, assim? Então, um pouquinho mais zona de conforto. Que nem eu e a Andressa, a gente ficou 12 anos pelo conforto. Exato. Porque dificilmente uma pessoa consegue ficar numa empresa de call center 10, 12 anos. Verdade. Então, assim, tava confortável. Eu viajava 4 ou 5 vezes por ano com o Que meu salário. maravilha. Era um feriado prolongado, eu pegava e viajava. Porque estava confortável. Então, assim, tem muitas pessoas que têm medo de sair da zona do conforto. E eu entendo. Porque você tá ali confortável. Pra que você vai arriscar? Vai ir Sim. pro incerto se você não sabe se vai dar certo. Então, eu entendo. Então, tem muitas pessoas que é meio que um pouquinho da zona do conforto Sim. mesmo, que é o medo de arriscar. E tem pessoas também que é por incentivo. Não tem incentivo, não faz. É tipo assim, acomodada. Né? Então, assim, não tem ninguém... Tem pessoas que ele vai sozinho. Já tem pessoas que precisam ser empurradas. Então, assim, tem pessoas que elas não conseguem ir porque não tem um empurro. Já tem... Talvez eu e a Andressa teve que ter um empurrãozinho também. Sim, né? vocês tiveram. Então, assim, se não fosse o nosso cunhado, que é o marido da Andressa, que foi nosso maior incentivador, o Jorge, que ele vai falar, nossa, tá falando de... Mas, assim, foi o nosso maior incentivador e é o nosso maior incentivador até hoje. Que legal. É o que pega no nosso pé, é o que tá ali falando, é o que fala, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, é o que empurra a gente. Porque, assim, quem empreende, muitas vezes pensa em desistir. Eu e a Andressa já Exatamente. pensou muitas vezes em desistir. Parar. E a gente costuma falar que não existe pessoas fracassadas, existe pessoas que desistem. Exato. Então, assim, eu fracassei. Não fracassei, eu desisti. É diferente. Então, assim, a gente já pensou várias vezes em desistir. Só que a gente falou assim, não vamos desistir. A gente enfrentou tudo isso e vamos que vamos e vai dar certo. E também tem aquelas pessoas que nos ajudam a não desistir, que são as nossas clientes, né? Ai, que bom, que legal, Elogia, né? tá Elogio, ali, tá no né? trabalho. Reconhece, É isso. eu acho isso importante, né? Quando você tem ali à sua volta pessoas que valorizam aquilo que Sim. você faz, que dão credibilidade ao que você faz, né? Bem bacana. E no caso da Andressa, o que eu gostaria de saber, Andressa, é assim, essa sua posição, você estudou, você é formada, você acha que essa formação, ela ajuda em muito hoje a administrar esse empreendimento de vocês? Sim. Ajudou um pouco, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabia desse universo, né? De empreender. Certo. E, querendo ou não, quando a gente faz faculdade, abre um pouco a nossa mente, né? Exato. Para muitas coisas. E, querendo ou não, na faculdade eu também aprendi, além de gestão de pessoas, aprendi como administrar uma empresa. Ótimo. Aprendi um pouco sobre marketing. Perfeito. Então, querendo ou não, me ajudou, né? Muito. Que nem eu falei, eu nem imaginava que eu ia empreender um dia e fiz o RH, parecia que Deus já estava desenhando Tudo o nosso caminho, ali. né? Então, ajuda sim, ajuda bastante. Que E você maravilha. vê, né? E eu falei pra ela, né? Questão, a gente tava até falando ali em bastidores ali, ela, né, da administração, ela que cuida da administração. Faz a gerenciamento Ótimo. ali, ela falando, né? Porque eu perguntei, quem é que cuida do financeiro? Quem é que cuida? É você, né? E como que é gerir sua própria empresa junto com a sua irmã, sócias? Como é feita essa gestão? Então, porque assim, quando a gente estava trabalhando ainda e a gente tomou essa decisão de empreender, eu fui buscar saber desse universo, né? O que é o empreendedorismo, o que eu precisava saber, né? O que eu preciso fazer, eu vou abrir um MEI, como que é para abrir um MEI, quais são as coisas que eu tenho que pagar, se eu posso ter um funcionário, se eu não posso. Então eu Que fui maravilha. buscar aprender primeiro esse universo, Sim. né? Então, eu fiz alguns cursos online mesmo,
para entender um pouco sobre isso. E aí, como eu já estava assim, meio que envolvida nessa parte, aí comecei. Como eu abri o MEI, então tudo dessa parte assim da financeira, essas coisas, ficou mais para mim mesmo ir cuidando. Que eu assumi e fui. Entendeu? Gente, que história. Para vocês que estão nos assistindo, eu acho importante focar nessa questão de buscar o conhecimento. Você tem que buscar os órgãos, por exemplo, o Sebrae é um órgão fundamental. Como a Andressa falou, faça curso online. Se você não está conseguindo se disponibilizar para ir até o presencial, mas tem como fazer online. É o mínimo, né, que um empreendedor ele precisa para iniciar o seu negócio, é buscar o quê? Fazer o seu MEI, criar o seu MEI, buscar o que você vai ter gastos, porque as pessoas, não digo que é gasto, eu falo que é investimento, mas muitas pessoas, elas iniciam e elas quebram muito rápido porque elas não conseguem ir em busca dessas informações. Verdade. Não é isso? E é uma coisa tão fácil e simples, né? Que tá bem ali, é só você colocar na internet e você encontra muitas coisas assim, de graça, que você vai ter muita ajuda, porque pra gente foi isso. Eu busquei no Sebrae cursos online e fiz vários que tinha sobre empreendedorismo lá, online. E sobre MEI também, como abrir um MEI, aprendi tudo lá. E a gente fala do Sebrae, eu falei, né, eles falaram também, porque sempre o pessoal fala aqui, né, do Sebrae, porque o Sebrae, verdadeiramente, ele tem esse incentivo para quem quer empreender, abrir o seu negócio, mas além de incentivar, eles têm os cursos, né, tem até especialistas, se você quiser, ele vai na sua empresa ali, e também todos os meses você recebe ali no e-mail vários cursos ali, incentivando mesmo, né, então, muitas vezes é a falta da pessoa querer também, né, fica ali, igual a gente falou, o conformismo. E uma coisa interessante também, Sônia, que ela falou, que ela ficou 2 anos só investindo. Porque a gente falou assim, a pessoa vai querer abrir e acha que vai ficar rica da noite pro dia. E não é assim. Existe todo um trabalho, existe todo um investimento. Fala um pouquinho, Sandra, como foi isso aí. Investir 2 anos sem ganhar nada, mas investindo na empresa. Sim, a gente não teve salário durante 2 anos. Mas quando eu não falo salário, é não ter mesmo, nenhum real. Então, assim, tudo que entrava... Porque quando a gente abriu sem nenhuma cartela de cliente. Então, assim, a gente abriu com a cara e a coragem. A gente começou do zero, literalmente. Então, assim, a gente começou... Nem para falar assim, temos 2 clientes. Não tinha nenhuma. Então, tinha semana que a gente não atendia ninguém. Tinha mês que a gente atendia 2 pessoas. E a gente foi indo. Assim, nenhum momento, assim, no começo, a gente ficou falando assim, será que é isso? Não, a gente foi indo. De vez em quando dava aquelas vontades de desistir, que faz parte do empreender, né? Mas, assim, a gente sentamos e falamos. Quando a gente foi abrir, eu e a Andressa sentamos e conversamos assim, vamos ter salário? Não. Então, assim, tudo que entrar vai ser para aparelhos. Então, assim, a gente colocou lá um vapor de ozônio, aí paga. Colocamos alta frequência, paga. As macas lá de dentro, paga. Então, assim, tudo foi só investindo. Então, todo salário que entrava, a gente parcelou no começo, a gente comprava tudo. Tipo, no cartão. Hoje a gente consegue comprar tudo à vista. Mas na época a gente comprava tudo no cartão. Então a gente foi só pagando. Tudo que entrava era pagar. Paga o aparelho aqui, paga um aparelho ali, paga o laser. Porque a gente queria trazer um diferencial pro nosso salão. E a gente quer sempre trazer um diferencial. Porque o nosso salão é de bairro. Mas não é porque é de bairro que eu vou oferecer só aquela coisinha para nossos clientes. Então, assim, eu falei até pro Rogério que a gente costuma visitar alguns salões de alto padrão mesmo. Para o quê? Pra gente ver o que a gente pode levar daquele salão pro nosso salão do bairro. Se inspirarem, Se inspirar. O que é bom ali naquele salão que eu posso levar pro nosso e o que é ruim que a gente pode não levar. Então, assim, teve muitas coisas que nem o nosso cappuccino, que a Andressa que prepara, que as clientes amam. Então, o chocolate quente, um biscoitinho. Confraternização que a gente costuma fazer. Que nem esse final de semana a gente fez o da festa junina. Então, a gente faz a nossa mesa de comes e bebes da festa junina, convida as clientes. A gente faz o nosso atendimento, acabou o atendimento, as clientes vão lá, se serve, come. A gente faz, tipo, do nada. Esse sábado vai ser o sábado do drink. Aí, tipo assim, faz os drinks, os clientes vão lá, tomam um gin. Quem não toma bebida, toma um refrigerante. A gente tem um aparelho lá que faz as bebidas, né, com soda italiana, essas coisas. Então, tipo assim, a cliente vai... a gente tava pensando agora em fazer um dia do sorvete. Vai ser só do sorvete. Então, a gente faz essas coisas diferenciadas que no bairro não tem. E aí, que nem o Rogério falou, mas às vezes no bairro também tem um pouquinho de dificuldade das clientes aceitarem isso. Porque elas têm um pouquinho de mente fechada. Então, às vezes, elas veem um salão daquele padrão e falam, eu não vou nesse salão, que deve ser caríssimo, um salão que oferece isso. E aí, acaba
as pessoas do bairro não vindo e vindo pessoas de longe. Pessoas de Mas fora. a gente trouxe isso com valor acessível. A gente não colocou valor exuberante. É o Certo. valor praticamente do bairro, só que muitas pessoas não conhecem porque acham que é um valor exuberante pelo que a gente oferece. E não é. Então a gente tem clientes, a gente ali é do bairro Jardim Helena, mas a gente atende clientes de Cotia, que tem clientes que saem 5 horas da manhã para chegar lá às 7, para fazer uma progressiva. Que é 2h30 de viagem de trem. Então, assim, nós tem clientes de Itaquá, tem clientes de Itaquera, cliente de Guarulhos. Então, a gente tem cliente de vários lugares. E dos bairros, dá para contar o dedo as pessoas que são do nosso bairro. Olha, Caramba, que história, hein? Que E eu falei que é história. isso que é inovação. Inovar, né? Exato. Não ficar na mesmice. Porque eu Sim. falei, tem em todo lugar. Isso. Né? Sim. Aí você contar lá quantos tem mais de 20, 30. Sim, Mas só o na nossa diferencial- rua mesmo tem uns 2 ou 3 salões. Olha que interessante, né? 2 ou 3 na própria rua de Sim. vocês, mas vocês continuam em ascensão, Sim. estão sempre buscando trazer Sim. coisas novas, É pensando verdade. sempre nas clientes. E uma coisa que também me chamou a atenção, você falou que a pessoa sai de lá e ela vem para um procedimento de 2 horas, 2h30. Eu acho que durante esse período vocês trocam um pouquinho o papel, não é? De cabeleireira e passa a Muito, ser um pouco muito. psicóloga. Sim. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Então, antes todo mundo falava pra mim, né? Desde na escola, de novinha, no serviço, todo mundo falava que você devia fazer psicologia. Você tem um jeito de psicóloga, né, Andressa? Todo mundo falava. E coach. Você, e coach. Você tem um jeito de coach, você tem um jeito de psicóloga. E eu Tem falava até cliente que fala pra ela, ih, lá vem a coach. Quando a é. gente conta um assunto, ela vem, na minha opinião, a cliente fala, ih, lá vem a coach. E aí, o que acontece? E a gente não entende as coisas que as pessoas vão falando. Sim. E hoje eu entendo que eu não precisava fazer psicologia. O salão, eu já uso esse papel de psicóloga. Exatamente. Então, assim, eu uso o papel de psicólogo, uso o papel de terapeuta, ajudante emocional, de coach. Então, assim, é Conselho. muito interessante. E, assim, uma coisa assim, as nossas clientes, elas podem testemunhar que o que passa aqui, o que eu converso com essa cliente é essa cliente. Essa daqui não vai saber o que eu falei Que com essa daqui. bacana isso. Então, assim, a gente não fala o que passa e a gente... Uma coisa que, antes da gente abrir o salão, eu e a Andressa, a gente conversava muito sobre... Porque eu fui muito de salão. Eu Sim. sempre frequentei salão. Sempre Certo. fiz meu cabelo no salão. Então, assim... Tudo que eu colhi em uns salões que, tipo, pra mim não era bom, eu falei assim, a gente ia não vai querer. levar pro nosso salão. Perfeito. Tipo assim, o cliente chega com uma coisa, aí a cliente acabou de sair, vira as costas, eu vou e falo mal daquele cliente pra essa outra cliente. E aí, Não. tipo, essa cliente vai pensar o quê? Vixe, quando eu sair, ela vai falar mal de mim também, porque falou da outra. Então, assim, é uma Olha. coisa, tipo, de ética. E uma Sim. coisa também que a gente não tem é rivalidade com os salões do bairro. A gente Nós tem muito maravilha. contato com os salões do nosso bairro, a gente ajuda, eu A mando gente mensagem. acha que nós somos colegas de profissão, né? Então, se precisar de ajuda, com certeza a gente vai ajudar. Até porque no nosso começo a gente não teve essa Não, hein? ajuda, Que né? lindo A gente não isso. teve. A gente começou com a coragem, sem saber como fazer. E hoje a gente tá colhendo os frutos, né? Do nosso trabalho. Que Mas no lindo. começo foi muito difícil. E, infelizmente, as pessoas têm essa rivalidade, né? De falar, ai, vai abrir um concorrente aqui do meu lado, ai, que Exatamente. saco. E a gente não tem isso. A gente vai nos salões de pessoas lá do bairro, faz procedimento com elas, mesmo a gente sabendo, mesmo a Sandra sabendo fazer e ela podendo fazer em mim, a gente vai em outra pessoa. A gente até às vezes indica para nossa cliente um procedimento que a gente não faz e que outra profissional Olha, que tem que salão incrível faz, a isso. gente indica. Entendeu? Então, assim, realmente, a a gente gente não indica tem esse... E quando uma cliente vem e fala, ai, eu fiz o cabelo com um profissional e tal, a gente não fala mal. Porque, assim, a gente sabe como que é o nosso dia a dia, né? Sim. E, às vezes, a gente não vai agradar todo mundo, né? Tem cliente que vai sair satisfeita, mas tem cliente que não vai. E tudo bem. A gente tem que entender isso, que tem mercado para todo mundo. E talvez aquela cliente que não se sentiu bem, confortável, não gostou do procedimento, ela vai fazer com outra pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que se respeitar e ajudar, sim, um ao outro, porque se a gente se ajudar, a gente cresce junto, né? E se a gente fica com medo do profissional do lado, a gente acaba também não crescendo. A gente acaba perdendo oportunidades, né? E a gente participando desses eventos, assim, depois que a gente Bacana. entrou nessa área de alisamento, a gente participa desses eventos com outras profissionais da área de alisamento, a gente aprendeu muito mais sobre isso, que realmente, quando a gente se ajuda, a gente cresce junto, né? Que legal, que história. Parceria, né? Parceria. Parceria. E uma coisa que eu achei incrível é que vocês ganharam 4 prêmios, pegando aí essa oportunidade de vocês terem ido nos eventos, tudo. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre esses prêmios. Eu vi lá que tem uma prancha de ouro, eu fiquei bem curiosa para saber o que é essa tal prancha de ouro. E pegando ainda um pouquinho da conversa anterior,
Vocês trabalham com alisamento. O próximo tópico a gente poderia falar um pouquinho sobre preconceito. Que eu acho que nessa área do cabelo, quando trata-se do alisamento, a gente ainda lida com muito preconceito, não é verdade? Então, fala aí para nós um pouquinho desses prêmios de vocês. Então, nossos prêmios é assim, de uma marca que a gente faz o alisamento. A gente testou várias marcas de alisamento, né? Que a gente vai testando, aí um alisa bem, outro não alisa. Certo. E até que a gente se achou nessa marca, né? Não sei se eu posso falar a marca, né? Que é a IAE. Pode, fica à vontade. Então, IAE Cosméticos. E a gente começou a trabalhar com essa marca. E marcando a marca mesmo. Tipo, a gente viu que, tipo, o interessante era marcar a marca no Instagram. E a gente começou a fazer e marcar, fazer e marcar. Aí foi que eles convidaram a gente para participar de um evento onde teria premiações. E a gente foi no primeiro evento, ganhamos uma premiação, né? Bacana. Aí depois a gente foi em outro evento e assim foi indo. Elas foi convidando a gente foi indo. Essa prancha de ouro, né? Que a próxima vai ser prancha de diamante. Olha. Então, a prancha de ouro é disso, Que é sobre maravilha. alisamento. Né? Que a gente ganhou o primeiro de especialista em alisamento. E depois ganhamos prancha de ouro. Então, a gente está agora em busca da prancha de diamante. Então, a gente está lá trabalhando nesse prol, né? Mas, assim... É gratificante pra gente, porque a gente não esperava que a gente ia ser premiada. E também a gente foi premiada pelo Damirra, né? Que no final do ano teve uma premiação. E a gente foi convidada, recebemos convite, tudo, ficamos super felizes, porque recebemos esse convite. E chegando lá, era um evento também, que era tipo num buffet e tal. E a gente ganhou também essa premiação, que foi uma tesoura, né? Então, assim... É legal você entrar num ramo e fazer com amor, né? Só que, assim, a gente escutou muito na empresa que a gente trabalhava que quem não é visto não é lembrado, né? Verdade. Então, assim... A Andressa mesmo, ela falava, né? A gente faz tudo com excelência, porque, assim, eu me considerava uma ótima operadora, eu me considerava uma ótima assistente e uma ótima supervisora. Então, assim... O meu chefe falava muito, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Aí a Andressa falava, mas o que eu preciso fazer para me ser vista? Eu tô fazendo meu trabalho com excelência. Então, assim, ser vista é isso. É ir em busca mesmo. Então, tipo assim, a gente... Tem a cara de pau, né? Tem a cara de pau de nesse se ramo. mostrar. Falar assim, tô aqui. Então a gente manda mensagem mesmo para algumas marcas, falar, tô aqui, vem ver meu trabalho, vem conhecer meu trabalho. Então a gente tem que também, não tem que ficar esperando as coisas cair do céu, porque nada cai do céu. E a marca reconheceu, né? Exatamente. Que vocês nem poderiam fazer isso, mas foi marcando até que a que empresa foram viu vistas, vocês. Opa, vem aqui, vocês estão, né? Estão bacana. divulgando o nosso trabalho. Exatamente. Vocês valorizando cada vez mais a linha de produtos deles. Quando vocês falam essa frase que eu também gosto de usar muito, quem não é visto não é lembrado, até porque é a minha área, né? Marketing digital. E eu acho assim, quando eu perguntei para vocês essa questão aí do preconceito, quando trata-se de quem não é visto, não é lembrado, vocês acham importante marcarem as pessoas? Por exemplo, ela chegou no seu salão e o cabelo dela estava detonado, mas ela saiu de lá belíssima. Quando ela marca ali no Instagram, quando ela marca ali nos status, quando ela vai para as redes sociais e marca... É Paixão Hair? É isso o nome da empresa de vocês? Isso, Paixão Hair 2. Quando elas marcam, que sensação é a que vocês têm? Assim, é uma sensação gratificante de saber que a gente está no caminho certo, né? Porque, assim, preconceito tem. Mas a pessoa, ela tem que ver como que ela se sente. Ela se sente bem com o cabelo cacheado? Que nem assim, às vezes a gente posta, já aconteceu de postar, e a pessoa fala, tava muito mais bonito o cabelo cacheado, pra que foi alisar? Mas assim, você não sabe o interior daquela pessoa. Qual era o sonho daquela pessoa? Às vezes, que nem a gente já pegou clientes que tinham um sonho de ter cabelo liso, assim, que desde a infância. Que falou que sofria bullying, porque o cabelo era, tipo, volumoso. E até hoje deve ter isso, de passar bullying. Tipo assim, e a mãe não deixava alisar, e quando chegou numa área, tipo, de juventude, quis alisar, mas por medo de não encontrar uma profissional que entregasse 100% liso, ainda acabava não alisando e ia levando aquela vida com o cabelo do jeito que tava. Só que chega uma hora que ela fala, eu não quero mais, eu quero alisar. E ela alisa, e tá tudo bem. Porque, assim, preconceito existe em todo lugar, em toda área. Então, assim, eu tenho cabelo liso, meu cabelo é cacheado, hoje ele é alisado. Só que eu não posso ter preconceito porque uma pessoa tem cabelo cacheado e quer alisar. Porque eu não sei o que passa no coração dela. Eu não sei quais são os conflitos que ela tem dentro dela. O cabelo dela cacheado, ela não se sente bem. Ela se sente bem com o cabelo liso. Então, quem sou eu pra julgar ela? Aquela pessoa tem aquele cabelo cacheado, afro, lindo, que eu acho super lindo, eu sou apaixonada por cabelo assim.
ela se sente bem. Ela se sente e tá bem. tudo bem. Eu tenho cabelo liso, eu vou julgar ela porque ela tem aquele cabelo cacheado. Não, cada um tem que fazer conforme o seu coração e o que te faz bem. E parar de olhar pro julgamento dos outros. Porque julgamento tem em todo lado. Verdade. Verdade. E a gente já fez o cabelo de uma cliente que ela chorou. Ela tava chorando, aí a gente perguntou, ai, por que você tá chorando? Nossa. Que a gente pensou, queimou, fez alguma coisa. Ela, não, é porque eu tô me sentindo muito linda, assim, com o cabelo Nossa. liso. Sempre foi minha vontade de ter, e eu tinha medo, mas eu me senti linda. E, tipo assim, era realmente o que eu queria fazer, e ainda bem que eu fiz, e tomei essa Meu decisão. sonho era ter cabelo liso. Era meu sonho. Aí a gente ficou, nossa, a gente ficou muito feliz com essa sensação, assim, de falar, caramba, né? Eu mudei a autoestima de outra pessoa, sim, né? Sim, eu acho muito interessante, porque quando elas falam que a cliente estava ali, né, chorando, de repente, poderia ter queimado a orelha, né, da cliente. Poderia, né, a prancha ter queimado a orelha da cliente, mas não. Foi a emoção, foi a o sentimento, emoção, né? o sentimento, a autoestima elevada. Sim. Que interessante, bacana, viu? Parabéns E talvez por esse trabalho. na cabeça dela tenha passado, né, um filme de tudo que ela passou, né, de falar assim, eu sofria preconceito por causa do cabelo que eu tinha, sim. e agora eu tô realizada com o que eu fiz, com a decisão que eu tomei, né. Então, é muito legal isso. E vocês como mulheres, assim, empreendedoras de sucesso, né? Porque em pouco tempo, olha o destaque que você já tem. E o interessante que eu sempre acho, principalmente como se fala, sua empresa de bairro, sim. Mas vocês são diferenciadas, né? No que vocês fazem, nos procedimentos, até parceria. Porque, na verdade, parece que quando você abre um negócio, principalmente igual o outro, é o mesmo nicho. Parece que o outro não pode saber, né? O que o outro tá fazendo, não fala o procedimento. Sim. Você já age diferente. Sim. Então, seja um diferencial de vocês. E dessa premiação aí que vocês estão buscando agora pra Tina, né? Pra Nova, o que vocês estão fazendo, assim, dentro do mercado da beleza que tá buscando cada vez mais inovar? O que vocês estão buscando agora no momento, já que vocês já têm um diferencial, já reconhecida no mercado, no bairro onde vocês estão? O que vocês estão buscando mais? Então, a gente está estudando, porque a gente também está com o projeto de querer dar cursos, né? Porque muitas pessoas buscam a gente para essa área. Até ali no bairro ótimo. mesmo, as cabeleireiras ali do bairro procura a gente, fala assim, eu quero saber como que vocês fazem para ter esse liso, porque eu não consigo ter esse liso. Eu já vendi até os produtos que a gente usa, já passei para elas, vou mandar para vocês, eu ensino, a gente manda mensagem, fala, faz assim, faz assado. Porque a gente não tem esse negócio com a gente. Não é porque eu estudei, que nem teve uma lá do bairro que até falou, nossa, a minha colega fez curso e ela não quis me falar qual foi a técnica que aprendeu lá. Eu falei assim, mas e a sua colega é da onde? Ela é lá do Santa Mara. Eu falei, nossa, uma colega de Santa Mara, você é aqui e ela não quer passar por medo? Colega? Aí eu fui, passei pra ela, falei, não, só você fazer assim, fazer assado. Então, tipo assim, a gente tem que sempre buscar o nosso melhor. Então, a gente tá buscando ali, a gente tá postando no Instagram, continua marcando a marca, né? Tipo, no Instagram. Estamos tentando se aperfeiçoar mais para poder se destacar nessa área de poder ganhar essa premiação, né? Aí a gente não sabe quando que vai ser, que eles vão fazer essa premiação, porque eles pegam a gente de surpresa, assim, falando. Mas a gente tá buscando isso, tá aí estudando. A gente não para, porque quem é da área da beleza não para. Sempre vem uma inovação. E a gente trabalha também com terapia capilar, né? A gente trabalha com crescimento. Então, tem clientes que às vezes chegam pra gente e falam assim, meu cabelo não cresce, não sei o que faz que meu cabelo não cresce. E a gente faz os nossos tratamentos, que a gente usa os produtos, faz um detox no couro cabeludo, usa os aparelhos que a gente tem, que é alta frequência, vapor de ozônio, laser. E aí a gente vê aquele cabelo crescendo, tipo assim, pra gente a gente se sente muito bem. Porque a gente fala assim, a gente tá no caminho certo. Então, assim, dificilmente uma cliente chega com cabelo curto pra gente e o cabelo dela não cresce. Bem interessante, bem interessante. O que eu vejo também bem diferenciado em vocês é que vocês são do bairro do Jardim Helena, é isso? Sim. Olha aí, galera, o Merchan, o pessoal do Jardim Helena que quer ir lá fazer um tratamento top. As meninas estão aí, esperando vocês. Mas agora falando um pouquinho sobre essa questão de que a pessoa ela não quer compartilhar conhecimento, ela não quer dividir. Chato isso, né? E isso, além de chato, nós sabemos que quanto mais você divide o conhecimento, mais ele vai se multiplicando. Porque nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento. E existe isso. E esse ramo de vocês, da beleza, também é um ramo que ele é muito cotado como um ramo assim, que dá muito atrito. E eu percebo que vocês não têm isso.
vocês conseguem trabalhar no bairro de vocês, vocês conseguem dividir, compartilhar, estão crescendo e... Eu escutava muito, né, da minha supervisora, o sol brilha para todo mundo. Então, a gente tem que pensar assim, que o sol brilha para todo mundo. Não é porque eu tô ali com o meu salão, que o outro salão não pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, porque vai tomar minhas clientes. Não. Eu, primeiramente, tenho que acreditar no meu trabalho. Sim. Eu tenho que acreditar no que eu entrego para elas. Então, assim, se um dia elas decidirem falar assim, não quero mais ficar aqui, quero ir para outro salão, vai vir outra. E a gente tem que pensar assim, que tipo assim, Deus vai preparando, né? Se as portas estão abertas, tá aberta para todo mundo. E também elas têm a oportunidade de conhecer outros salões também. Não é porque vai no meu que elas são obrigadas a ficar só com o nosso salão. Não, a gente tem que ter essa mentalidade aberta, né? Então, assim, às vezes tem clientes que vai lá que a gente não tem manicure. E tem um salão de uma colega que é salão e tem manicure. E a gente indica. Sem medo, mesmo sabendo que lá tem uma cabeleireira. Então, assim, se ela for lá e decidir fazer cabelo, tá tudo certo. O que eu posso fazer? Eu não posso obrigar. Mas eu sei que eu entrego o meu melhor. Para que isso não aconteça, para que ela não me abandone. Então, eu faço o melhor, né? O impossível do impossível. Mas se, de repente, ela decidir sair, tudo bem. Mas elas não saem, não, que elas amam a gente. E assim, a gente também não tem essa preocupação de, fulano vai me copiar. Não, a gente quer mesmo que copia. Porque se tá copiando é porque tá dando certo. Porque tá dando certo. Então, a gente não tem essa preocupação, não vou ensinar a fazer tal coisa, porque senão ela vai fazer no salão dela e vai copiar eu não quero. Não, a gente quer mesmo que copie, porque significa que a gente tá virando referência. Então, quando alguma profissional pede a nossa ajuda, eu queria saber como que você faz pro cabelo ficar assim liso, pra gente é gratificante. É o reconhecimento de outra profissional do que a gente tá fazendo tá dando certo, gente. Que a gente tá no caminho certo. Então, não tem por que ter esse medo, né? Até porque nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Aprendi na faculdade essa. Exato. Além de vocês se aperfeiçoarem, vocês estão sempre com essa preocupação em não esconder o que vocês estão fazendo. Sim. Vocês querem mais que as pessoas saibam mesmo o que vocês estão fazendo, as novas técnicas que estão desenvolvendo, atraindo assim mais clientes, mas também atrai, não digo concorrentes, que é como você falou, não é concorrente, são parceiros do mesmo ramo de negócio, de profissão. Então, até porque tem coisa que eu sei fazer que ela não sabe. Tem coisas que ela sabe que eu não sei. E tem o jeito da pessoa também de fazer, né? Então, não tem essa. Tem a questão da pessoa, como eu falo, né? A gente falou, você se aperfeiçoa, você vai buscando mais conhecimento. Então, é bom ter esse diferencial que vocês têm do dia a dia e falando assim, né? Então, de ajudar, porque eu vejo também em vocês esse querer ajudar. Né? Que a outra pessoa também cresça. Vocês não só querem crescer, mas querem que o próximo de vocês, o mesmo do nicho ou de outro, que cresçam também. Vocês veem também das outras pessoas esse mesmo olhar que vocês têm? De alguns sim, de outros não. Mas de algumas pessoas sim. De alguns mas tem outras não. Mas a maioria não. A maioria não. Bem sincero, porque a maioria as pessoas, não. que nem a Sandra fala muito essa frase, e eu acho realmente que é interessante. As pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas. Exatamente. Né? Então, por isso que às vezes a pessoa fica com esse medo de querer ajudar o próximo, independente, às vezes nem é do mesmo ramo. Exato. É só falar sobre empreendedorismo, igual a gente está falando agora, sobre empreender. Sobre né? A gente está falando só sobre o salão Sobra da Beleza. Sobre empreender. E às vezes você não fala pro próximo como que foi, como foi seu começo, ou então o que você precisa, o que você fez para abrir um MEI, me ajuda. E às vezes a pessoa não fala, porque tem medo que aquela pessoa vai abrir um negócio e vai se dar bem, e vai ficar melhor que ela, né? Então, esse é o maior medo das pessoas, eu acho. Uma coisa que eu achei muito interessante, vocês terem esse sonho, né, que já está aí, eu creio, saindo do papel, de criar os cursos, porque, de verdade, eu acho que hoje, profissional da área da beleza, que tem esse dom aí que vocês têm de compartilhar o conhecimento, querer dividir as experiências sem medo, através de um curso vocês vão ajudar muitas pessoas. Fala um pouquinho pra gente sobre... Pode falar ou dar só um spoiler? Fique à vontade. Então, não sei se vocês querem falar ou não, né? Sobre... Sim, então, o curso que a gente está querendo fazer é de alisamento, né? Porque a gente tem muita buscas, tanto de profissionais, mais de profissionais. Para falar a verdade, do que de pessoas normais que não estão na área. Então, assim, elas buscam querer saber como que você faz aquele liso espelhado, como que o seu cabelo das suas clientes fica brilhoso daquele jeito.
como que você entrega esse alisamento 100% de primeira, sem precisar fazer um retoque? Então, como a gente começou a ter muito esse tipo de busca, a gente falou assim, por que não dar um curso? Porque assim, a gente fala, mas assim, não, por que não fazer um curso assim, tipo, que seja acessível para todo mundo, né? Maravilha. Um curso que não seja caro, online, que todo mundo possa fazer. Porque já é uma pessoa que saiba fazer cabelo. Ela só precisa se especializar. Só precisa pegar alguns tipos de técnicas. Então, por que não fazer? Então, a gente está com esse projeto, né? Estamos estudando para isso. Para a gente poder, daqui 1 ano, 6 meses, a gente não tem ainda uma noção de quanto tempo. Abrir esse mês, hein? Então já tá já- pra sair do papel, Já né? tá para sair do Opa! papel, já tá sendo Olha gerado, aí. já tá sendo gerado. Aí, logo, vão, né, colocar esse bebê aí com fé em Deus vai nascer. Sim. Eu queria saber da parte de vocês, se vocês estudam marketing digital de alguma forma, já que vocês pretendem fazer o curso, subir numa plataforma. Então, é Sim. importante isso. Vocês já estão fazendo essa parte também, se especializando nessa área? Ou vocês pretendem contratar uma terceirizada que vá subir esses cursos na plataforma? Então, eu não, mas a Andressa, ela até comprou um curso para ela começar a estudar. Eu quero Olha. entender, na Você verdade, quer né? Não entender. que. É porque assim, quando a gente começou, a gente quis fazer de tudo, né? Certo. E a gente viu que não é bem assim. Sim. Quem faz tudo não faz Não nada faz bem nada feito, bem né? feito. Então eu quero só entender como funciona, porque eu gosto, primeiro, de entender pra saber se um dia eu for contratar uma pessoa, se Ok. aquela pessoa tá fazendo algo que realmente vai dar um Exatamente. resultado pra mim. Sim. Entendeu? Então, eu tô buscando isso, entender sobre esse negócio. Mas não que eu vou me especializar em marketing, entendeu? Certo. Porque eu acho que cada um na sua área Perfeito. acha que as coisas funcionam melhor e a gente acaba conseguindo, né, alcançar mais pessoas de uma forma melhor, né? Sim. Então, eu tô buscando mais conhecer um pouco esse universo. É importante porque a gente percebe, né, que a dificuldade do empreendedor hoje é ele sair desse anonimato digital. Tem muita sim. gente que não sabe nem por onde começar. É. E muitas das vezes você está com o celular ali o dia inteiro, está com uma ferramenta que é uma janela de oportunidades e não utiliza. Então, é interessante isso. E vocês têm esse sonho de levar o curso e ainda num custo, né, benefício aí para o pessoal que vai disponibilizar essa oportunidade de crescerem. Porque muitas mulheres, ou homens mesmo, eles se prendem na questão do financeiro. Porque às vezes eles falam, o curso é caro, se eu tirar daqui, se eu tirar dali, e de repente vocês já estão aí com esse sonho, querendo colocar um projeto em andamento onde vocês vão dar oportunidade, mesmo que a pessoa não tenha uma condição financeira elevada, porque tem cursos que sabemos que são, né? Não digo caro, porque eu nunca acho que um curso ele é caro, é investimento. Sim. Mas se a pessoa tem essa oportunidade, por que não? Parabéns por esse projeto, eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso. Não, e o que eu vejo em vocês é que bem centrada, pé no chão, como empreendedoras. Primeiro tem que planejar a empresa, precisa saber dar os primeiros passos, né? E vocês fizeram tudo certinho, né? E a gente estava falando, né, ali no bastidores. Esses bastidores é legal quando a gente fica conversando, pegando um pouquinho Tá vendo? do convidado. Olha, eu perdi, hein? Eu perdi os E a gente falou de bastidores capital hoje. investido, né? A gente até falou, a gente conversou. E para quem, né? Vê vocês, né? O Sônia falou assim, poxa, olha como elas obteve sucesso, olha como elas estão crescendo, estão numa crescente muito grande. É o que eu quero fazer. Qual o capital de investimento para quem quer começar, quer investir nessa área? Então, para quem quer começa com o que tem, né? Porque se a gente for falar sobre capital, Sim. tem gente que quer investir, começa com já, que nem assim, a gente fez um salão lá na minha casa, a gente trabalhava, montamos um salão com 2 cadeiras, espelho. Então, assim, ali foi um investimento mais ou menos de uns R$2.000 para atender finais de semana enquanto a gente trabalhava. Porém, se você tiver uma cadeira, às vezes não precisa nem cadeira de salão, qualquer coisa que você for começar. Se você tiver só para começar, você vai. Porque Certo. o retorno vai vindo, e ali você vai fazendo o dinheiro. Porque se você for esperar ter coisa grande, aí você não consegue. Que nem assim, hoje eu e a Andressa já tá em outro patamar. Mas se as pessoas quiserem montar, falar, eu quero ter um salão igual da Sandra e da Andressa. Querendo, o investimento é alto, então não precisa disso. Você pode começar com o que você tem.
né? Porque assim, o investimento que a gente fez no nosso salão foi um investimento alto, mas a gente começou também pequeno lá atrás. Então assim, se você quer, eu sei fazer sobrancelha, pega uma cadeira, pega a pessoa, põe ela na cadeira e faz a sobrancelha e vai começando. E o dinheiro que vai entrando, vai investindo, que é o que a maioria das pessoas às vezes não fazem. Que eu tive muitas pessoas próximas que às vezes não foi para frente porque por má administração. Então assim, você tem que saber administrar, você tem que o dinheiro entrar, que nem a Andressa falava, o dinheiro aqui, eu fiz um cabelo. Certo. Entrou R$100. Aí eu pego aqueles R$100, de vez de eu deixar no caixa para fazer o meu fechamento no final do mês, ou a cada 15, 20 dias, eu pego aqueles R$100, vou pagar uma água. Pego aqueles R$100, tô com vontade de comer o lanche, vou comprar um lanche. Tô precisando de uma sandália, vou comprar uma sandália. Quando chega o final do mês, cadê o dinheiro? Para pagar o aluguel, para pagar uma água, para pagar uma luz, porque empreender é tudo isso. Exato. Não é só aquilo, é produtos que você tem que pagar, é o fornecedor, que às vezes deixa lá para você e fala assim, daqui 15 dias eu venho buscar o dinheiro. Então, assim, você tem que estar preparada. E muitas vezes as pessoas, elas abrem o negócio sem ter um planejamento. E é onde não dá certo. Porque abre olhando o do vizinho. Fala assim, nossa, ali tá dando certo. É aquilo que eu quero. Às vezes nem tá dentro do coração, mas por ver que aquele ali tá dando certo, quer abrir achando que aquele dali tá dando certo, achando que tá enricando, e aí se frustra. Por quê? Porque não tá com planejamento. Né? Acaba quebrando. Sem planejamento não tem como, né? Não tem como e é o que a adiante. maioria às vezes acontece, infelizmente. Sim. É falta de planejamento. Sandra, você colocou um ponto bem interessante sobre essa questão da gestão financeira, porque a maioria dos empreendedores tem uma dificuldade muito grande em separar o dinheiro, né? Porque você tem o dinheiro que ele é da empresa e você tem o dinheiro que é para a sua vida pessoal, o seu uso. Essa dificuldade no início do empreendimento de vocês tiveram, ou graças a esse conhecimento, né, da nossa linda Andressa, vocês conseguiram contornar bem e separar, tanto que ficaram 2 anos aí sem pegar salário do salão, que eu achei isso incrível. A gente não teve essa dificuldade, não. E até hoje a gente não tem. Porque, assim, quando a gente começou a ter o dinheiro pra gente, a gente fechou um salário, como se fosse qualquer empresa. Então, assim, não é assim, esse mês foi 10 mil, então esse mês vai ser 10 mil, vai ser 5 mil, 5 seu. Não. Esse mês vai ser 10 mil, qual é o nosso salário? O nosso salário vai ser 3 mil para cada um, então é 3 mil. Esse mês fez 20, 3 mil seu, 3 mil meu. O resto vai ir pro caixa. Quando a gente tiver o nosso aumento, que a gente já aconteceu de ter aumento, é assim, depois de 6 meses, de 3 mil não vai receber mais 3 mil. A gente já está começando a ter um valor mais alto, dá para a gente começar a ter um salário de 5. E aí é 5 para cada, e o que sobra, que não é nem o que sobra, é o que a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o caixa do mês. Entra pro caixa. Esse aqui é para as despesas, esse aqui é pro caixa, para quando tiver uma precisão. Até porque quem trabalha por conta não sabe o dia da manhã. Não sabe o dia de amanhã, e sem contar que a gente pensa em crescer e evoluir. Exato, né? exato. Então, a gente precisa desse dinheiro guardado para isso, né? Se a gente quiser crescer, se a gente quiser expandir, se a gente quiser ter um funcionário, eu consigo manter, né? Então, a gente deixa essa reserva para isso. Olha, o que eu observo, né? São 2 empreendedoras muito recentes. Porque que aula, né? Que aula de empreendedorismo. 3 anos, em 3 anos, gente. Eu vou falar até para você que quer empreender. A questão é realmente conhecimento. Porque elas conseguiram fazer a gestão, elas só têm apenas 3 anos que estão empreendendo em um ramo que é concorrido, muito concorrido, esse ramo da beleza, sabemos disso. Porém, elas buscaram o quê? Separar a vida pessoal da vida profissional, separar as despesas pessoais das despesas da empresa e o melhor de tudo, elas renunciaram, porque para dar lucro nós sabemos que não é de imediato uma empresa, né? Então, parabéns, porque a gestão de vocês é maravilhosa. Pensa que a pessoa, quando abre empresa, ela pensa que vai ficar rica do dia pra noite. Aquela visão errada, né? Isso. Ver vocês, igual falar, tá vendo minha empresa aqui, meu salão, nossa, que bonito, os equipamentos modernos, alta tecnologia. Vou montar. Aí, de repente, não planeja, não procura saber nada, não faz nenhum curso. Aí, não, vou abrir, só preciso de um capital financeiro. Aí abre.
Sim. Aí nem captou os clientes, não captou ninguém. Aí não Aí sabe... se frustra. Se frustra Isso. e você não sabe também o que a pessoa passou antes, né? Porque que nem no começo, que nem a Sandra falou, a gente às vezes não atendia nenhuma cliente durante a semana. Ou atendia só uma ou duas clientes, né? Então, o nosso começo também não foi fácil. Foi difícil, é né? difícil. A Saía gente ia na rua rua, pra panfletar. entregava panfleto, Olha falava, isso, olha, você olha conhece isso. esse salão? Meninas, Esse salão eu fica entreguei, ali. mulher. Isso é E a gente começou a fazer empreendedora. parceria com pessoas que faziam outros tipos de trabalho, né? Preenchimento labial. E Que colocamos lá no bacana. nosso espaço, fizemos dias diferentes. Assim, para atrair clientes mesmo, Que entendeu? interessante Então, isso. é aquilo que a gente volta atrás, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa se mostrar, a gente precisa colocar a cara tapa, né? Porque senão o negócio também não flui, não funciona, né? Porque se a gente ficar ali na nossa Sim. cadeira só se lamentando, ai, não vem cliente, e agora, o que eu faço? Realmente, você vai desistir, você não Aquela tem como frase, manter. né? O sol nasce pra todos, É. a chuva também, mas você tem que fazer a sua Tem que parte. fazer por onde. Porque aí você fala, foi fácil pra vocês? Onde vocês estão hoje? Não foi Onde fácil. vocês chegaram hoje? Não foi fácil. O que você diria para as pessoas que quer começar ou estão reclamando assim? Então, sai, né, da acomodação e vai atrás. Que nem eu e a Andressa. A gente saía para panfletar os nossos... Nós fizemos, né, mandamos com uma moça que a gente estava sem impressora. A Andressa fez lá um logo... como é que fala? O logo fly, do- né? Um fly, Ah, um né? fly, É. um fly. E saímos na rua. Aí a gente falou, Sim. "Ó, você conhece o Salão Paixão Hair?" Ela, não conheço. E a gente entregando, falou, nós somos especialistas em alisamento. Segue e a fomos gente no entregando. Instagram. Segue a gente no Instagram, Meu, segue lá para que conhecer o nosso legal. trabalho. Fomos lá no parque, ficamos na porta, ficamos andando na Gente. Oliveira Freire, e entregando para as pessoas, Olha, entendeu? que Ah, você história. conhece alguém que gosta de alisar o cabelo? Vai lá, a gente faz terapia capilar. E assim, a gente E assim, começou a a gente fazer. também teve que abrir mão de muitas coisas também. Que nem quando a gente Sim. começou no alisamento, por exemplo, a gente pensou, cara, a gente precisa de pegar clientes que tenham esse perfil de cabelo, mas não é fácil, porque nem todo mundo confia, né? De falar assim, eu vou entregar meu cabelo, a menina tá Exatamente. começando agora, 2 anos só. As Sim. pessoas têm esse preconceito. Verdade. E aí a gente teve que abrir mão e pegar muitos modelos. Não, Olha. se a pessoa queria fazer o cabelo, tinha vontade, então você aceita ser nossa modelo, né? Sem pagar Gente, nada. que estratégia, hein? É, a gente Que começou estratégia que elas usaram para poder Abrir elas... a mão para poder Olha, lá na que frente a gente ter interessante. ter o resultado. E o nome delas, do salão, é lindo, né? Nossa. Paixão Esse Hair, paixão é o sobrenome de vocês mesmos? Não é paixão só comercial, não. É o sobrenome. É o sobrenome. E a gente era Paixão. conhecida como as Irmãs Paixão. Paixão. na Até Atlética. hoje, né? Olha, Até Que hoje, né? lindo. Todo mundo fala assim, irmãs paixão. Irmã sabe? Na Paixão. empresa, Bacana. todo mundo falava as Irmãs Paixão. Todo mundo se conhecia lá como as Irmãs Paixão. Interessante. Aí a Legal. gente decidiu pôr Paixão Hair. Ficou bom, um nome bem interessante. E é uma paixão, porque como vocês falaram, mas não é uma paixão que vocês buscaram pela área da beleza, foi a área da beleza que conquistou vocês. Eu vejo dessa forma, foi a área da beleza que conquistou vocês, mas vocês fazem um trabalho de excelência desde o princípio. Eu observo que a preocupação de vocês não é só entregar um trabalho de excelência para a cliente. Vocês se preocupam também em entregar excelência na administração, excelência na gestão. E é isso que tem feito vocês crescerem. E com certeza vocês vão crescer muito, meninas. Até para abrir, assim, a Andressa, ela foi muito preocupada com a vigilância sanitária, né? Porque Sim. a gente via muitas pessoas reclamando de outros salões e algumas coisas assim erradas. Então, assim, a Andressa tipo, se preocupou muito com isso. E ela falava É, assim, que ó, foi gente, através do Sebrae também que eu vi esse universo, né? Que também não conhecia Olha que muito, não era minha interessante. área, né? E aí eu percebi, no Sebrae eu escutava bastante falar sobre isso, né? Sobre a vigilância sanitária, Sim. sobre a certificação lá da Anvisa, nos Certo. equipamentos que a gente usa. Então, eu busquei isso. Eu falei pra Sandra, a gente não vai trazer um diferencial no nosso salão, que tá todo mundo fazendo, mas que a gente nem sabe se dá resultado. Não, vamos procurar saber se dá um resultado. Tem uma certificação da Anvisa, esse equipamento que a gente vai usar? Se tiver, eu Sim. vou comprar, eu vou investir. Se não tiver, Senão, eu prefiro não nem vou. investir, Eu entendeu? não vou colocar. E fiz um curso pelo Sebrae também. Esse curso ele era online, mas era presencial, né? Sobre vigilância sanitária, para entender um pouco esse universo, porque a área de salão, estética, essas coisas, envolve muitas coisas. A gente nem imagina. Mas uma escova que a gente faz no cabelo da cliente pode transmitir alguma doença, né? Um alicate que ela usa pode transmitir uma doença, né? Interessante. Então, eu fui buscar isso, entender e trazer para o nosso salão. Então, a gente tenta trabalhar ao máximo
dentro das regras da vigilância sanitária também. Legal, nossa, É importante. um outro ponto, né? Super uma importante, segurança, porque é buscar. Eu acredito que o que acontece muito nesse ramo aí de vocês é que tem muito amador. E sim. o que, infelizmente, o amador ele acaba prejudicando o reflexo Tá de dando um, uma fama, né? de um trabalho muito bom, de verdade. excelência que vocês fazem. Isso é verdade. Principalmente, gente, na questão do cabelo afro. Porque existe muitas pessoas que se decepcionaram a tal ponto por terem o cabelo afro, confiar naquela pessoa e a pessoa usar ali um produto e, de repente, detonou o alisar cabelo. o cabelo. Entendeu? A pessoa fica numa frustração, ela passa a desacreditar dos outros profissionais. Verdade, Então, isso é eu verdade. acho muito Eu acho que a gente tem interessante. que sempre buscar, né, conhecimento. Porque a gente vê, né, muitas clientes falando sobre coisas que outros profissionais falam e a gente fica, meu Deus, como assim? A pessoa falou isso e não sabe que não tem, que nem a progressiva mesmo, que nem o alisamento que a gente Sim. faz. Muitas pessoas falam, não faço mais alisamento no meu cabelo, porque quando eu fazia, meu cabelo não crescia, meu cabelo quebrava, as pontas eram bem fininhas, era muito feio o aspecto que ficava no cabelo. Certo. E a gente tenta quebrar esse tabu, gente. A progressiva, ela não vai estragar seu cabelo, se ela for feita da forma certa, Sim. entendeu? Não vai quebrar. O que quebra é o procedimento, como ele é Certo. feito, né? Então, a gente tenta quebrar esse tabu, porque, querendo ou não, que nem você falou, realmente, chega clientes que, às vezes, vêm de outros profissionais que fez algum procedimento e que o cabelo dela ficou totalmente Principalmente destruído. cabelo cacheado. Principalmente. Elas vêm fazer cabelo escovar com a gente, elas ficam com medo. Elas falam assim, porque da última vez eu escovei, meu cabelo tirou meus Alisou. cachos. E alisou, não sei o que aconteceu, que numa escova alisou. Pode acontecer de alisar mesmo, dependendo da espessura do fio. Porém, a escova que eu usei em você, não vou usar em outra pessoa. Eu vou Certo. higienizar. A gente Entendi. não usa de forma nenhuma. Por quê? Porque às vezes eu fiz uma progressiva com aquela escova e eu vou fazer uma escova só no cabelo afro e, infelizmente, tem um pouquinho de vestígio de progressiva. E eu faço o quê? Olha. Aliso o cabelo daquela outra cliente sem querer, só numa escova. Então, a gente não faz escova, a gente não usa de forma nenhuma a escova que a gente usou em qualquer outra cliente. O que foi usado ali, a gente já deixa ali no canto, aí a gente lava, higieniza, a gente seca, depois coloca, embrulha com papel sulfilme para depois usar na outra cliente. Então, as clientes que vão no nosso Olha. salão, elas veem a gente desembrulhando, a gente não usa de forma nenhuma. Que preocupação. Todo né? cuidado, né? Todo cuidado, então, é verdade, porque você sabe, né? Querendo ou não, se foi mal atendido, teve algum procedimento errado, a pessoa vai falar lá no seu salão. Querendo ou não, claro. ele vai falar, fui lá, né? Sim. Então, esse medo você já acaba quebrando, porque você sabe fazer, e sim, não, é assim. Exatamente. E porque às vezes a pessoa não sabe qual é o procedimento, aí isso. você explica. Ah, não, vou fazer. Exatamente. Vou tentar. Vou Depois tentar. gostou e viu o cabelo Sim. crescendo. Aquela Exato. escova, opa, é aqui mesmo. Pronto, não vou mais em lugar nenhum. E vou falar de vocês. Pegando essa oportunidade aqui com o Rogério, vocês têm clientes nesse sentido assim? Vocês acham que o boca a boca ele ainda funciona muito? Ele ainda leva bastante pessoas a vocês? Muito. Eu acho que hoje em dia o maior marketing é o boca a boca. Sério? É sério. Maior do que o Instagram. A gente já fez tráfego pago, né? Sim. A gente recebe muitas clientes no Instagram novas, tal, por conta de Reels que a gente faz. Sim. Teve Reels que a gente fez que atingiu 10 mil, né? Nossa, 11 mil olha, visualizações. maravilha, hein? 30 mil visualizações, né? Opa! Então, que assim, maravilha. a gente alcança muitas pessoas pelo Instagram. Mas nem todo mundo vem por conta do Instagram. Certo. A maior parte hoje da nossa clientela é por indicação. Que É o boca maravilha, a como é boca. bom. Não, eu acompanho elas agora, tô lá, já tô Eu seguindo eu também. acompanho. O trabalho delas são maravilhosos. Elas Não, postam ali, o que trabalho hein? de vocês são lindos, mas aquele cappuccino, aquele pãozinho de queijo, eu achei que vocês hoje judiaram. Vocês judiaram hoje. Quando eu entrei nas redes sociais, eu falei, Caramba, menina, eu falei, eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso. Mas Será que bem-vinda. bacana, gente. A história de vocês é uma história muito legal. Porque o nosso foco, o nosso objetivo é exatamente esse. É mostrar para as pessoas que é possível. É possível começar do zero e é possível fazer a diferença porque você tem que entregar o seu melhor em tudo que você fizer. Então, assim, vocês realmente estão se esforçando. Porque em momento algum eu ouvi vocês falarem, não, para nós, do jeito que está, já tá bom. E agora, não é, já dá para tirar meus 5 ali, tá bom. Não, eu quero crescer. E falar em crescimento,
essa questão da viagem, porque vocês, quando eram CLT, faziam 5 viagens ao ano. Aí vocês passaram a empreender numa área que o sábado, geralmente, vocês trabalham dobrado. Mas vocês conseguem driblar essa questão aí do tempo, conciliar viagem, trabalho, família? Como que funciona essa parte? Sim, mas aí entra naquela parte, né? Como a gente está no começo, aí entra naquela parte de abrir mão. Né? O que a gente almeja? Que é aquilo que eu falei. Então, assim, empreender não é só mar de rosas. Tem também os seus pós. Tem o que a gente também... Assim, o que eu quero. Eu quero aquilo. O que eu preciso fazer para chegar ali. Objetivo, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho que abrir mão. Infelizmente. No começo, a gente precisa abrir mão para poder mais lá para frente usufruir daquilo. Sim. Hoje, a gente já consegue ter um leque. Que nem esses dias a Andresa viajou, ficou uma semana fora e eu fiquei no salão. Olha que legal. Então, assim, o leque tá começando a vir agora. Sim. Mas no começo, foi preciso. Eu fiquei aí, eu acho que uns 2, 3 anos sem viajar, que foi o tempo do salão. Que a gente abriu. Então, assim, é preciso abrir mão. Quem quer ter... Tem aquele diferencial. Você quer empreender, quer. Mas o que você quer do seu empreendimento? Certo. Você só quer ficar ali faturando 2 mil ou você quer chegar a faturar 2 milhões? Então, é o que você tem que pensar. E Sim, o que eu preciso para faturar 2 mil do jeito que tá bom? Então, vou continuar. Mas e o que eu preciso para faturar 2 milhões? Eu preciso abrir mão dali? Eu preciso abrir mão daqui? E, infelizmente, a gente precisa abrir mão para poder ter o sucesso. Que lindo, né? E vendo vocês falando, é visão de negócio, né? E vendo vocês pouco tempo, já todo esse sucesso, esse crescimento, o que vocês almejam? Crescer ali no bairro, para outras regiões de São Paulo, fora de São Paulo, que vocês sejam conhecidos, a marca, vocês ali de excelência, a marca que já é excelência. Como vocês querem crescer? Como que é? Vocês querem levar o nome de vocês, a marca, para outros estados, outras regiões de São Paulo? Então, a gente pensa em aumentar, né? Hoje em dia, assim, não agora para hoje, né? Porque é uma coisa que... Tipo, a longo prazo. Né, Sim, a longo prazo. Mas a gente pensa em ter funcionários, que nem só eu e ela. E a gente já tá vendo que vai chegar uma hora que não vai dar para mim só eu e ela fazer alisamento. A gente vai ter que contratar outras pessoas. Então, assim, nosso pensamento é esse, é contratar outras pessoas, né? Que hoje em dia tá muito, assim, contratação com CNPJ, né? Que não é aquela CLT, né? Então, assim, a gente pensa, assim, em contratação, a gente pensa em montar outros tipos de salões, que nem você falou sobre franquia. Franquia ainda não tá na nossa mente, mas a gente pensa, assim, em montar, porque franquia, querendo ou não, é uma coisa que você tem que ter um planejamento para não fazer de qualquer jeito, né? Exato. Então, assim, a gente pensa, só que mais lá para frente. A gente quer mesmo, assim, subir ainda mais, crescer, bastante, estruturar. Que nem as nossas clientes que a gente fala que, tipo, é como se fosse nossa família. Que Dificilmente legal. uma cliente vai hoje e não vai mais. As nossas clientes são fidelizadas. E, assim, a gente faz tudo por elas. Porque, assim, dinheiro é uma consequência. Exato. Né? Não é uma coisa assim, a gente tá trabalhando para ter o dinheiro. Porém, a gente também tem que trabalhar para o dinheiro vir. Então, o que eu tô fazendo? Então, assim, as clientes que a gente tem como família mesmo, a gente faz tudo por elas hoje. Todas as... Tipo assim, as pessoas falam, o que é um bolo? O que é uma confraternização? Para eles não pode ser nada, mas pra gente é muita coisa. Sim. Porque a gente somos muito família, né? E a gente tem isso com elas. E eu creio que elas também têm isso com a gente. Tem clientes que tá com a gente desde o começo. Que eu não preciso citar, que elas sabem, mas desde o começo, que a gente começou com 2, 3 meses e tá até hoje. E todo final de semana tá com a gente. Todos. Às vezes, quando elas não vão, eu falo, o que aconteceu que você não veio hoje? Ela, meu final de semana não é a mesma coisa sem vocês. E a gente é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente hoje pensa em, assim, crescer mais, fidelizar mais clientes. E mais pra frente, sim, montar outros salões, fazer contratações de funcionários. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais dar de conta, né? Sim. Só que pra isso, a gente precisa também ter o pé no chão. E vamos né? chegar. Não, vamos. Eu não tenho legal dúvidas. quando ela falou assim, eu não tenho dúvidas. Falou assim, 2 mil, tá conformado? Eu não estaria conformado em ganhar 2 mil, né, gente? Uma área que tão cresce, você ganha tanto dinheiro. Uma área, né? Tão... Mas você vê assim mesmo, às vezes, pessoas que só estacionou e pra mim acontece. tá bom. Sim. Vocês já têm, não, eu quero crescer, eu quero ganhar. Até assim, mesmo, na área né? de manicure, assim, é uma área que dá muito dinheiro. Sim. E às vezes você vê a Exatamente. pessoa ali pensando assim, tá bom, tô ganhando meus 3 milzinho aqui, tá ótimo. E aquela pessoa que você vê potencial, você fala, meu, essa daqui tem potencial de montar um crescer, negócio, de né, colocar tal. pessoas para trabalhar com ela, e a pessoa tá ali conformada com aquilo, e tá tudo certo. Porque a escolha que ela fez, pra ela tá ótimo, né? Quem sou eu? Sim. Cada um faz o que gosta, né? Existe uma polêmica envolvendo a área da beleza que é sobre família.
Vocês passaram muito por isso, por exemplo, estão começando, faz o cabelo da tia, faz o cabelo da irmã, faz o cabelo da avó, faz o da amiga e vai ficando por isso mesmo. Vocês passaram por isso ou vocês já se posicionaram desde o princípio? Aqui é uma empresa e aqui você não é minha tia, minha mãe, você é a minha cliente. Isso. Foi isso? Nem precisou, graças a Deus. Porque a gente teve, ela já tinha um pé no chão com nós, né? Mas assim, a tia paga, normal. Assim, a única pessoa que a gente fala que não paga é minha mãe. Sim. Né? Que é a nossa mãe, a sogra. Que é, querendo não é nossa segunda mãe. Claro. E só. Até a irmã paga. Minha irmã vai lá, faz pacote, toda semana ela tá lá e ela paga. Até porque o atendimento dela não vai ser diferente das outras clientes. A gente Muito trata ela bem. exatamente igual. Tudo que a gente oferece pra nossa cliente, a gente oferece pra ela. Lá, nós somos profissionais. Claro que ela é minha irmã, vai ter aquele, né? Mas nós somos profissionais ali naquele ambiente, entendeu? É tanto assim que muitas clientes conhecem as nossas irmãs, a nossa mãe. E se eu falar que ela já pediu desconto, tô mentindo. Ela nunca pediu. De falar assim, eu sou irmã. Não. Olha que bacana, fecha né? meu... Quanto que dá meu Ela pacote? Meu pacote é valoriza tanto. Ela vai lá e paga. Isso é bacana. Então, isso aí também é um motivacional pra gente. Ela tá, incentivando, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes, é minha irmã, vou lá fazer de graça. Não é assim, gente. Tem que vir um incentivo da própria família. Se não vem incentivo da família, vai vir de quem? Então, assim, tem que ir. Até minha mãe, se deixar, ela quer pagar. A gente que fala, não, mãe, não vai pagar. Ela fala, vou lá fazer o cabelo, quanto quer pra fazer? Não, mãe, você não precisa pagar. Mas se deixar, até ela quer pagar. Porque dá muita briga, né? Tipo, a gente vê, na verdade, empresas familiar, né? E por causa desses motivos. Mas a postura, né? Isso. Exato, vocês já se posicionaram desde o princípio. Isso, do princípio que bacana, já. E bom que tem o incentivo da família. E eu queria saber de vocês, qual foi o grande incentivo para vocês? O grande mesmo, assim, ou as pessoas que incentivaram vocês? Você falou, né, do esposo da Andressa. Tudo, mas tem outras pessoas que incentivaram vocês, assim, nessa jornada empreendedora? Olha... Acho que foi mais o esposo da Andressa mesmo. Olha, assim, foi o que mais, assim, empurrou a gente, assim, que falou... Até hoje, assim. Meu esposo ajudou também, que nem assim... Esses 2 anos que a gente ficou sem receber, eles que ajudaram financeiramente. Meu esposo suprindo em casa. Eu tinha um bebê novo, querendo ou não. Claro, muito gasto. E tudo, novo. meu esposo, o esposo dela apoiando ali. Teve meses que, tipo assim, no comecinho, que a gente tinha parcelas, que eles que tinham que ser tirado do salário pra pagar pra gente. Porque a gente não tinha. Então, eles iam lá, tirava 1.000, 2.000 e ia pagando as parcelas lá e ajudando a gente. Hoje eles não precisam mais, graças a Deus. Bom. Mas no começo eles ajudaram. Então, assim, o maior incentivador mesmo, assim, de falar assim, de pegar na mão e falar, vai empreender e que tá ali no pé, é o Jorge, que é o meu cunhado, o esposo da Andressa. E ele ajuda a gente até no nosso salão também, né? Quebra uma coisa, é ele que vai lá pra ajudar a gente, pra arrumar. E também nas nossas festas, assim, que a gente... do nada decide fazer, aí ele que organiza, ele que faz. Que legal, é bacana ter esse apoio. Ele faz os bolos, ele faz tudo. É importante ter essa rede de apoio na realidade, né? E hoje você tem, o filho tá com quantos anos? 3. Com 3. E ele fica com alguém... Ele fica na creche, aí minha mãe busca ele. Ah, tá. E aí você quase não leva, então não precisa levar ele pro salão. Não, né? No comecinho eu levava, antes dele ir pra creche, quando ele era bebezinho. Mas não todo dia. Quando minha mãe precisou viajar, eu tive que levar ele comigo todos os dias. Sim. Mas agora não, de vez em nunca, porque, como eu falei, ele bota o terror e não dá pra levar, não. Porque assim, o salão é um lugar... O salão é um lugar que às vezes a cliente vai pra ter um conforto. Ela já passou um estresse durante o dia em casa, com criança. E às vezes ela quer sair ali pra dar uma escapada, pra chegar ali no salão. E chega lá, e tá meu filho correndo pra lá e pra cá, e gritando. Barulho, Aí ele fala, meu Deus, acabei de sair da minha casa, que tava uma bagunça, tô aqui com essa outra criança. Não, que claro que tem salão que realmente precisa levar filho. Não tem com quem deixar. Concordo. Mas assim, se eu posso... tem que fazer, né? se eu posso, né? Não vai abrir mão porque tem um filho. Não, leva. Né? Legal. Mas assim, como tenho com quem ficar, eu deixo ele, né? Mas de vez em quando não dá, eu levo ele. Aí ele bota o terror, né? As clientes gostam dele, né? Interessante, muito Vocês tiveram bastante apoio, né, do Jorge. Aí, parabéns, viu, Jorge? Parabéns, viu? um abraço, Olha, um abraço, Jorge. Eu acho muito importante a rede de apoio, mas, além do Jorge, teve alguma profissional da área da beleza que vocês se espelharam de alguma forma? Teve alguma profissional ou
Não sei, Referência, alguma né? referência que vocês falaram assim, não, eu acho que ali tem bagagem, ali tem conteúdo, eu acho que vale a pena a gente acompanhar que seja. Então, Vocês eu tiveram fiz um isso? curso online com uma professora que chama Nathalie. E, assim, foi a que mais eu mais me incentivei, assim... incentivamos. Assim, não é copiar, mas, assim... Aqui você mais se inspirou. se inspirei, né? Perfeito. Com o o trabalho que ela profissionalismo faz, dela, com o trabalho que ela E faz. a forma que é o espaço dela, né? Então, a gente tentou trazer isso Que um pouco pro nosso legal. espaço também. De aconchego, de conforto, de ir lá no Sim. nosso... tanto assim que o logo nosso do Instagram é isso. Aqui você se sente em casa. A gente Nossa, quer que o que cliente se bacana sinta em vocês casa, jogam. se sinta à vontade lá, entendeu? Gostei. Então, é tanto assim que quando a gente marca uma cliente, por isso que é só o horário marcado, como a gente falou antes, né, no bastidor. É porque a gente quer que a cliente se sinta à vontade e tranquila, não com aquele barulho, aquela bagunça, uma pessoa fazendo fofoca aqui, outra ali. Sim. Então, a gente reserva aquele horário para aquela cliente, a Sandra com a dela, eu com a minha. Então, para ser um ambiente mesmo tranquilo. Tem cliente que às vezes até dorme com a gente fazendo uma escova, né? legal. De tão silêncio que era o nosso espaço. Que então, a gente bacana. teve essa referência dela. Legal, Muito né? interessante. Eu observei hoje, elas postaram, né? Obrigada por vocês Obrigado terem mesmo, hein, postado lá vocês. nas redes sociais, dizendo que Vamos estavam, crescer né? mais, vindo aí, aí. olha, Achei bem valeu, legal. muito obrigado. Mas uma coisa que eu observei, que vocês, durante ali a postagem, a Andressa, ela estava escovando o seu cabelo. Existe essa parceria sempre entre vocês, uma cuidando da outra? Sim, eu Que faço o cabelo legal dela, ela isso. faz o meu. Gente, isso é muito legal, né? Sim. Sensacional, né? É, porque... Na verdade, a conexão, a interação, a união, a parceria, né? Sucesso mesmo. Mas sabe o que eu sinto também? Elas tiveram... Elas, com certeza, tiveram estrutura familiar, Sim, né? concordo. Base verdade. familiar incrível. Porque verdade, só de vocês falarem, de quando foram iniciar, pai, mãe, Nós isso estamos é dando uma aula de importante. empreendedorismo. Eu, hoje, assim, né? eu costumo Importante, falar viu? pra todo mundo. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Nunca. lindo Se eu falar que eu isso. já vi, eu tô mentindo. Nunca. Nossa, que Tipo, bênção. quando meu pai ia falar sobre financeiro, com alguma coisa com a minha Sim. mãe, ele chamava, ia pro quarto, fechava a porta e a gente não Olha. escutava nada do que se passava lá dentro. Gente, Então, assim, que eu nunca vi meu bacana. pai assim. Eu falo que meu pai não existe pai igual meu pai. Sim. Minha mãe já é mais brava, já fala Certo. mais, mas meu pai não. Então, assim, a gente nunca teve isso. Meu pai nunca falou palavrão perto da gente. Hoje, depois de adulto, ele fala. Não sei o que aconteceu, porque eu acho que ele esperou. Não sei o que aconteceu. Eu acho que esperou as filhas crescer. As porque- filhas Ficar de maior. cresceram. Ficaram de maior. porque ele nunca agora falou pode. palavrão. Meu pai nunca falou palavrão. Meu pai Nossa, sempre que foi muito legal. educado com a gente. Sim. Assim, foi 4 filhas mulheres. Ele nunca teve filho homem, né? Então, foi as mulheres só que ele teve. Então, é só ele de homem. E meu pai sempre foi muito educado. Meu pai nunca, tipo, sabe... Nunca soltou gases perto da gente, nunca. Nossa, que interessante. Meu pai, né? Nossa, muito educado meu mesmo, pai era, né? Porque tipo isso assim, é A algo gente muito pensa em tranquilo. família, né? Uma coisa largada. Ah, fica Bacana. quieto. Não, E caramba, é que nem minha legal mãe era isso, dona né? de casa, então Sim. meu pai, ele queria isso mesmo, que minha mãe acompanhasse a gente em tudo. E é engraçado que minha mãe, ela é evangélica, né? Então a gente cresceu bênção. num berço evangélico. Graças a Mas Deus. meu pai não é. E minha mãe ia pra igreja e às vezes a gente falava, não quero ir pra igreja hoje não. Meu pai vai sim, sua mãe não vai pra igreja, então você vai junto com a sua mãe, você não vai ficar em casa. Olha. Entendeu? Então ele incentivava também a gente sempre estar junto, né? Tanto as irmãs junto com a minha mãe. Então, Que interessante. Legal, né? Legal, e essa parte, não sei se vocês querem falar ou não, mas vocês fiquem à vontade, dessa questão mesmo, né, da palavra, de crescerem ali no conhecimento da palavra. Vocês acreditam que esse embasamento todo que vocês têm hoje e esse brilho, porque vocês têm um diferencial, a gente percebe, isso vem desse acompanhamento, né, que a mãe fez certeza, ali, marcação cerrada, tal, o pai trabalhando, mas isso mudou a vida de vocês? com Sim. certeza. Com Sim, certeza. assim, ó, que nem eu falei, eu fiz cursos e acabou ficando para trás. Certo. Adormecido. E aí eu fui para uma igreja, né? E aí Deus usou um irmão para falar comigo e falou assim, ó, Deus tá voltando todos os seus sonhos do passado. Meu, Tudo que você sonhou lindo. quando você era nova, anos atrás, está voltando, florescer dentro do seu coração novamente. E aí, passou uns meses e começou a vir essa vontade de novo, de montar um salão. Aí foi quando a gente começou a conversar. Olha que E aí, forte. veio, eu falei assim pra Andresa, Deus tá no meio, porque Deus falou que ia vir dentro do meu coração. E eu tinha esquecido daquela parte, porque eu fiquei 12 anos. Tipo assim, foi 12 anos sem pensar nada de cabelo. Eu nem fazia mais cabelo de ninguém.
como eu Olha. fazia antes. Então, assim, aquela parte adormeceu e eu só queria a mesma parte da supervisão. CLT, da Se eu saísse supervisão. dali, eu ia procurar supervisão, ia procurar outra área de supervisora, eu não ia procurar mais salão. Mas realmente Deus colocou esse desejo no coração. Então, se Deus colocou, é que Deus já está na frente de tudo. Exato. Entendeu? Mas assim, não é porque Deus deu esse desejo que eu vou sentar vocês e vão vou esperar ficar- acontecer. Não, Exatamente, tenho né? que... Fazer Ele nossa abriu as parte. portas É. e eu entrei e agora a gente tem que escancarar e Junto, fazer, entendeu? Exatamente. Testemunho forte, né? Muito forte. Um testemunho bem interessante. E eu acho que também esse ponto, ele pega bastante no resultado. Sim. Quando você traz esse embasamento todo que vocês tiveram, familiar, e leva isso para dentro do seu trabalho, Sim. todas as clientes que entram ali, elas sentem sentem. isso. Sim, Elas verdade. sentem essa energia, elas sentem essa conexão entre vocês. Sim. Isso faz toda uma diferença, Sim, né? com certeza. E vocês têm medo de contratar pessoas? Não, a gente não pensou assim. A Andressa, tipo assim, ela fala assim, a gente tem que pensar bem quem a gente vai contratar. Sim, certo. Porque assim, como você falou sobre família, tem pessoas que vêm com uma bagagem, Sim. entendeu? Então a gente, tipo assim, a gente pensa em contratar mais pra frente, mas Ok. primeiro a gente tem que orar, pedir direção pra Deus, Certo. né? Se for da vontade de Deus, Deus prepara, se não for da vontade, já tira. Desejo do Ótimo. nosso coração. E eu acredito assim que nada na nossa vida acontece por acaso. Sim. Sim. Nada. Na minha vida e na da Andressa, não acontece por acaso. É tudo permissão Que de lindo. Deus. Então, se a gente tá hoje, onde a gente tá, é permissão de Deus. Sim. Então, assim, se entrar pessoas que entraram no nosso caminho, que a gente fez parcerias, foi tudo permissão de Deus. Permissão de Teve Deus. pessoas que a gente fez parceria como blogueiras, né? Que foi Sim, lá, sim. que foi só uma vez e trouxe clientes que tá até hoje com a gente. E a gente fala Nossa, assim, que era pra ter legal. vindo pra nossa vida. já era que pra tá ter como vindo. é como se fosse nossa família mesmo. Olha, Tipo, que a gente tem aquele interessante. contato mesmo com essa pessoa. Então, assim, ela só trouxe essa pessoa. Porque era pra trazer só essa pra nossa vida. Que a gente aprendeu Entendi. muito com ela e eu acredito que ela tenha aprendido com a gente. Então, como eu falo, nada acontece por acaso. Tudo é permissão de Deus. Então, se a gente contratar um funcionário, vai ser permissão de Deus. E a gente não quer contratar qualquer um para que a gente não venha se enganar. Então, a gente coloca tudo no caminho, nas mãos de Deus. E assim, que nem você falou, se a pergunta que você tinha feito anterior, né? Se você acreditasse, se a gente acredita que viver nesse ambiente, assim, evangélico, dentro da palavra, se Sim. isso ajudou a gente. Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque ter fé é você acreditar em algo que você não vê, Não você vê. não sabe, né? Você só Interessante. vai de olho fechado Sim. e não sabe como que vai ser o futuro. Você não sabe como vai ser o amanhã. Você tem que esperar Deus preparar. Então, empreender é isso. É você acreditar no que você não pode ver ainda. Você vai começar hoje com o que você tem, mas você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode não ter. E você tem que esperar a provisão de Deus, né? Então, Sim. eu acredito sim que a gente entrou assim, desse jeito. Acreditando. Pela fé. Pela fé. Mulheres de fé, né? É, Coragem, mulheres de né? fé, E que coragem. testemunho, gente. Quem tá escutando aí, olha, tá sendo impactado por essa entrevista hoje, né? Eu Com gostaria de saber de certeza. vocês, dentro dessa jornada empreendedora, a gente sabe que altos e baixos, né? Qual foram esses altos e baixos que vocês tiveram que enfrentar? Vocês falaram no início, voltando no início da entrevista, a gente pensou em desistir. Sim. Qual foi esses altos e baixos que vocês até pensaram, mas graças a Deus continuaram e hoje estão aqui? Assim, os altos e baixos foi isso, né? De a gente tá... A gente começou a pensar em desistir, mas quando a gente já tava com 1 ano e meio para 2 anos. Porque a gente não tava, tipo, com muita clientela, então a gente começou a bater meio que o medo. Falar, será Certo. se vai dar certo? Será se vai ir para frente? Porque a gente não tá tendo tantos clientes. Mas, assim, como eu falei, as clientes que fizeram com que a gente não desistisse. Olha, Porque que são legal. aquelas clientes que tá ali com a gente desde o começo. E não seria justo com elas. Teve muitas clientes que vieram de outros salões que fidelizaram com a gente. Então, como que a gente ia desistir sabendo que tinha aquelas clientes que estavam ali nos apoiando? Então, se elas estavam ali, Acreditando no nosso acreditando trabalho, em né? nós, Que a gente que não vai legal, acreditar, hein? né? o que a gente precisava fazer para não desistir? E aí Sim. foi o que a gente começou a fazer. A gente começou, arregaçou as mangas e começou a falar, vamos pôr a cara a tapa. Porque assim, a gente tem vergonha, a gente é um a gente tem pouquinho vergonha. tímida, Sim. né? E que nem meu pai, ele é fechadão, ele não é muito de falar. Certo. Minha mãe já fala mais. Só que assim,
a gente veio desse meio, assim, de família que é mais, assim, fechado. Então, a gente tem um pouquinho de vergonha, a minha mãe pegava muito no nosso pé, então, querendo ou não, a gente ficava meio assim, né? Retraída, né? Sim, retraída, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer para melhorar? Ao invés de desistir, por que não arregaçar mangas e tentar e fazer a diferença? E foi o que a gente começou a fazer, dar a cara lá no Instagram. De vez em quando a gente vídeo, ainda né? E às vezes a gente gravava os vídeos, assim, que nada a ver com o nicho de salão, né? E aí, às vezes, até as pessoas pensam assim, nossa, tipo, não tem nada a ver, tá postando isso. E foi aí que a gente foi sendo vista, né, pelas pessoas. E as pessoas começaram a ter desejo de conhecer quem são essas mulheres que fazem cabelo, né? O que eu acho interessante é que vocês falam muito dessa questão do Instagram, né? E quando vocês são alcançadas por esse público, porque, gente, a internet ela é um shopping ali, né? Tem milhares e milhares de pessoas passando ali todos os dias. Vocês têm essa preocupação com o feed? Vocês separam o que é profissional do pessoal dentro das redes sociais? Ou vocês não fazem a separação? No começo, a gente fazia a separação. Eu tenho o meu Instagram, ela tem um dela, e a gente só postava realmente do salão. E aí, a gente começou a postar aleatório. A gente gosta de fazer bastante jogos em família, eu, minhas irmãs, meus cunhados, final de semana. Sim. E a gente começou a postar e a gente começou a perceber que as pessoas gostam. De estar tudo junto e misturado. Porque a pessoa gosta de conhecer quem tá por trás daquele profissional. Entendeu? Então a gente começou a perceber que tá dando certo. Então a gente tá começando a fazer isso. Postar tudo junto, misturado. O feed a gente não posta tanto, pessoal. Sim. Né? Mas no Stories a gente tá postando. Vai pra um restaurante, posta ali um prato que tá comendo. Vai num parque, posta. E a gente tá percebendo que as clientes querem isso. Elas querem um contato, né? E aí começou a gente perceber que tá dando certo, que elas querem conhecer quem são aquelas irmãs que faz aqueles cabelos. Porque elas ficam olhando só cabelo. Falam, cabelo a gente abre bem, mas quem é que tá por trás? Quem é aquele humano? E aí a gente percebeu que elas gostam disso. De sentir mesmo a gente. Que legal. E agora elas vão conhecer muito mais depois dessa história empreendedora maravilhosa. Vocês vão impactar muita gente. Pode ter certeza, muitos comentários, muitos elogios. Com Aqueles certeza. que não conhecem essa história, vai conhecer, né, pessoal? Assistindo essa entrevista, logo vai estar no ar, hein? Eu costumo dizer que é uma entrevista realmente que vocês estão entregando aqui tudo e uma bagagem de excelência. Porque é difícil você encontrar hoje em dia na área profissional pessoas que empreendem, mas que empreendem com tanta maturidade, com tão pouco tempo. E amor. Com tanto amor pelo que fazem, paixão pelo negócio, mas o que mais me chama a atenção é esse pé no chão. Né? Eu acho que isso é... Porque, assim, se vocês constroem a casa e ela não tiver uma boa estrutura, o primeiro vento que vir vai levar ela embora. Então, eu percebi que vocês estão preocupadas em estruturar para depois deslanchar e crescer. E vocês vão crescer muito, com certeza. Tem muito conteúdo bom aí, vocês, para entregar para essa galera que está assistindo vocês. E sobre essa questão dos passeios, porque vocês têm uma vida social, vocês têm a vida profissional, têm a vida espiritual, têm a vida pessoal, mas e na questão do social, o hobby, tem alguma coisa que vocês gostam de fazer? Sim. Assim, eu gosto bastante de comer. O meu hobby predileto. Eu gosto de sair bastante para comer, né? Eu amo. Gosto de andar de bicicleta, final de semana, assim, com meu filho, com meu esposo. Assim, eu gosto. A Andressa também gosta bastante de sair, para comer também. E eu gosto muito, aprendi a gostar por conta do meu marido, de jogar, né? Jogos assim de tabuleiro e tal. E aí a gente trouxe isso também pra nossa família. Então, tanto da parte dele quanto da minha, aí a gente sempre se reúne pra fazer. Faz o sábado da pizza, o sábado do salgado, o sábado de churrasco. Aí a gente monta lá uma mesona e faz os jogos com os cunhados, com as irmãs e vamos jogando. E o que é maravilhoso também trazer na família, a união, né? Exato. Como a gente vê hoje, hoje em dia tá tão difícil. Vocês estão trazendo isso que parece que tá faltando nas pessoas. Isso, trazer esse... como fala, que vocês estar num ambiente com a família. Exatamente. Né? Eu percebi isso desde o início, que vocês têm essa base mesmo aí, familiar, esse amor, essa confraternização entre... E é difícil hoje em dia, né? Porque os valores estão muito invertidos, mas eu ainda acredito também que é por conta desse embasamento bíblico que é muito importante. Né? E
agora o Rogério quer desafiar vocês. Eu quero, sim. Eu quero, referente de desafiar, né? Assim, toda a história linda, maravilhosa de vocês, da vida assim, empreendedora. Fala pra mim, qual os pilares do sucesso para um empreendedor de sucesso? Vocês que são empreendedoras, quais são os pilares, né, de sucesso para quem quer obter sucesso na carreira empreendedora? Perseverança, né? Porque, assim, como eu falei, a gente passa por os altos e baixos, né? Então, a gente tem que perseverar, acima de tudo, persistir, né? E, assim, a gente tem que dar o sangue pro nosso negócio. Que nem eu falei, a gente tem vergonha. Sim. Mas, assim, pelo nosso negócio, a gente faz tudo. Verdade. Porque pro CLT a gente não faz... A gente não está lá todos os dias, às vezes deixa a criança doente em casa porque precisa estar lá no CLT. Sim. Por que pra gente a gente não pode fazer? Porque Concordo. meu empreendimento eu não posso me esforçar. Então é isso, é perseverar, persistir, correr atrás, fazer sempre, buscar conhecimento, dar sempre o seu melhor. Entendeu? E assim, fazer com amor. Porque dinheiro, como eu falei, é consequência, ele vem. Só que para isso você Sem precisa dúvidas. fazer com amor. Certo. Entendeu? Que as coisas vai fluindo. Agora, fazer só pensando no dinheiro, só almejando, aí vem aquela frustração e você não vai para frente. Verdade. Né? Tem uma coisa Você pra pensa falar igual também? Eu penso igual e eu acho que também vencer o medo, né? Porque a gente... É normal do ser humano ter medo, né? Então, às vezes, a pessoa tem medo de começar, de Sim. fazer, né? Ou da crítica, né? O medo da crítica, porque realmente tem crítica, né? As pessoas vão criticar, às vezes, algo que você vai fazer. Sim. Mas não pode ter medo, não pode deixar o medo te paralisar, entendeu? Então, porque medo é normal, a gente vai sentir, mas não pode deixar o medo paralisar, né? Porque senão você não consegue crescer, evoluir e continuar, né? Nossa, que lindo, né? Que Interessante. maravilhoso. E vocês estão conseguindo, com todos esses pilares que vocês destacaram, vocês falaram da persistência, da constância, que é muito importante, vencer o medo é importante. E quando se trata dessa questão de esposo, né? Vamos falar um pouquinho agora da vida pessoal de vocês, marido, mulher. Existe essa compreensão, porque o trabalho de vocês, muitas das vezes, exige muitas horas. Verdade. E eles acabam ficando um pouco em casa ali com a criança, ou não sei. Existe essa compreensão ou vocês encontraram barreiras quando mudou totalmente de 12 anos de CLT para essa área do empreendedorismo? Sim, existe compreensão. Às vezes tem aquele atrito, né? Porque Sim. às vezes se incomoda, né? Que nem às vezes eu tô no celular e fala assim, tá no celular. Eu falo, não, mas eu tô respondendo a cliente. Aí ele fala, então tá bom. Porque assim, a gente que Sim. trabalha com isso, a gente tem que estar olhando, às vezes, alguma coisa assim, um Reels, que nem às vezes... Sim. Um dia eu falo, Andressa, terça-feira vai ser o dia de nós gravar Reels. Aí na segunda eu tô lá pesquisando Reels, tô pesquisando algumas Olha. ideias. E às vezes o marido pensa, tá só no celular, tal, que não sei o quê. Entendi. Fala, não, amor, tô trabalhando. Não, tô vendo Reels. Eu falei assim, então, mas isso é um trabalho. Sim. Entendeu? Então você tem que Tem que saber saber. conciliar, tem que explicar. Porque o que falta mesmo é a comunicação. E às vezes a pessoa não se comunica ali com o esposo. Deixa ele pensar o que quiser. E não é assim, gente, porque ele faz parte daquilo tudo. Sim, né? exatamente. É o companheiro que tá comigo todos os Sim. dias, que tá. Então tem que ter uma comunicação. Eu falo, não, amor, eu tô trabalhando, não sei o que, eu mostro pra ele. Ele fica assim, ele fala, aí ele meio que entende. Então tem assim essa compreensão. Que nem eu chego Que tarde. bacana. Esses dias todos eu tô chegando tarde. Eu chego em casa, minha janta já tá feita. E eu Olha, deixo, às vezes, a carne que fora pra ele maravilha. ir fazendo, mas eu chego, eu faço só o feijão. Quando eu chego, o arroz já tá feito, a carne feita, ele já fez a marmita dele, já fez tudo. Falou, já fez a comida. Então, tipo assim, Olha. tem essa cumplicidade, né? Que Que precisa bacana ter, né? isso, bacana. Senão não dá Sim, pra é ser importante. sozinho, né? Sim, verdade. No meu caso também. A mesma Meu esposo, coisa. na verdade, ele me incentiva a não parar. Então, se um exemplo, eu tiver um compromisso e uma cliente quiser fazer algum procedimento naquele horário daquele compromisso, não. Desmarca seu compromisso e vai para sua Isso mesmo. cliente, que a sua prioridade é a sua cliente. Então, meu Olha. esposo, ele fica muito assim, Motivação. motivando muita gente com relação a isso. Então, eu tive todo Já o apoio, aconteceu graças da a Andressa Deus. ter marcado, tipo, viagem 9 horas da manhã e ter clientes que querem fazer o cabelo 8. Aí ela fala, não, pode vir, que eu Que eu vou vou ter viajar um- umas 11 horas, meio-dia. Depois. E as clientes falam, Olha. nossa, não, pode viajar. Não, pode vir que a gente faz o cabelo de vocês. Depois a gente viaja. E elas vêm e elas veem que é um diferencial, né? Porque assim, a gente, que nem eu falei, é o abrir mão. Então, assim,
Hoje a gente tem que abrir mão. Mais pra frente, pode ser que não dê mais, pode ser que a gente não consiga, mas a gente tem que fazer por onde. Certo. Não é porque assim, eu comecei assim, eu vou ter que terminar. Então, assim, se mais pra frente eu contratar o funcionário vai ter que continuar no mesmo ritmo que a gente. Certo. Então, assim, hoje eu não vou me ausentar, vou pra uma reunião. Mas você tem que estar aqui para poder atender, suprir as necessidades das nossas clientes. É um ramo que eu escolhi. Certo. E aquele ramo que eu escolhi, eu sei que vai ter dias que clientes não vai conseguir vir 5 horas da tarde, que ela consegue vir só 8 da Sim. noite. E eu, se foi o ramo que eu escolhi, eu tenho que optar em poder atender ela esse horário. Perfeito, Né? Só que a gente perfeito. também tem que fazer uma divisão para não virar uma bagunça, porque querendo não é uma empresa, né? E a gente também tem uma vida, né? Exato. Então, a gente também não pode também misturar as coisas também, né? A Exatamente. gente também tem que saber separar, né? Separar. É. E essa questão de épocas, para vocês faz muita diferença? Por exemplo, carnaval, o pessoal fica 4, 5 dias fora, volta com o cabelo detonado, e aí vocês têm que se desdobrar para dar conta. Como que é isso? Final do ano também, né? Tudo assim, porque vai pra praia. É, E assim, a gente tem que ficar perfeito. pegando no pé das clientes, que as clientes fazem o alisamento hoje, na manhã já quer entrar na piscina, né? E aí, cabelo volta daquele jeito, aí quer culpar, né, os A cabeleireiros, cabeleireira. né? Então, a gente sempre fala pra elas, ó, a gente orienta e fala, ó, você vai fazer um alisamento, então assim, evita entrar numa piscina, evita ficar entrando na água com sal, usa protetor o Live, usa um protetor térmico. Olha. Então, a gente vai indicando, né? E as clientes voltam com o cabelo daquele jeito e a gente agradece, porque é isso que a gente quer, cabelo lá pra gente cuidar, pra gente tratar, né? A gente quer cuidar. né? Gostei dessa parte, é isso que nós queremos, que elas voltem com o cabelo detonadinho para nós cuidarmos, né? Tratarmos. Então, pessoal, a gente já tá encaminhando, né, pro final Sim. dessa entrevista. Olha tanto assunto, olha tanta experiência, tanta história aqui de inspiração motivadora para vocês aí. Incrível. O Rafa, tá ouvindo? Gostaria que você viesse aqui e fizesse uma pergunta para ela aqui, tá? Então, ó, ele não tem hoje, então tá bom. Rafa falou que não tem hoje, gente. E antes, então, de terminar aqui nossa entrevista, Sônia, você tem mais uma pergunta, assim, para fazer, pode fazer aí, que você tiver pra gente encerrar nossa entrevista hoje? Mais alguma pergunta curiosa para nossa entrevistada? Eu tenho. Pode Eu fazer. tenho algo que é uma curiosidade que eu carrego comigo, porque a maioria das profissionais na área da beleza, elas se cobram muito com a própria aparência, Sim. porque é da área da beleza. Vocês enfrentaram alguma dificuldade quando mudaram totalmente de ramo? Porque uma coisa é você trabalhar no telemarketing e a outra coisa é você vir atuar numa área da beleza, frequentar várias... vocês participam de feiras, de vários eventos. Como que foi essa mudança radical? Porque eu considero que foi radical. Mesmo sendo supervisora sênior, vocês tinham, né, um estilo para estar na empresa. Me fala um pouco sobre isso. Assim, é estranho, porque quando eu não era cabeleireira, eu mexia muito no meu cabelo. Meu cabelo já foi azul, verdade. meu cabelo já foi rosa, meu cabelo já foi vermelho. Eu chegava meu cabelo, eu fiquei, eu acho que loira uns 8, 10 anos, loira. Meu E todo mundo Deus. falava, nossa, você tem cabelo loiro, seu cabelo loiro é perfeito, né? Aquele loiro detonado. Como eu falei, eu sempre fui muito de ir pra Sim. salão. Então, eu mexia muito no meu cabelo. E hoje, que eu sou cabeleireira, eu não mexo tanto. Mas por quê? Porque eu não tenho Interessante. tempo também. Sim, Né? sim. A gente não tem tempo de ficar, que nem final de semana. Às vezes, nós saímos 8 horas da noite. E às vezes, eu não consigo fazer uma escova no meu Verdade. cabelo. Sim. E às vezes tem um pouco essa cobrança das pessoas de falar assim, nossa, é cabeleireira e o cabelo, Olha né, o cabelo. não tá arrumado, ou uma unha não tá feita, Sim, como sim. assim? Mas assim, Tem é porque muita realmente é muito corrido pra gente. Sim. E às vezes acaba não tendo esse tempo. E é engraçado isso mesmo, porque antes a gente era super vaidosa. Sim. Né? A gente nunca ficou assim, com o cabelo desarrumado pra ir trabalhar, Para né? ir trabalhar no E CLT. hoje, infelizmente, às vezes acontece. A gente não consegue cuidar da gente mesmo, porque a gente tá bacana. cuidando das outras pessoas. Mas mesmo assim, a gente ainda se sente bem e feliz, né? Porque a gente tá fazendo, né? Outra Exatamente. pessoa, né? Cuidando de outra Exatamente. pessoa. Então, E Mas tem mesmo. vocês acham que essa missão, porque é uma missão que vocês têm, né? De mudar a vida das pessoas, de mudar o astral, de mudar de elevar a autoestima, isso mexe no interior de vocês ao ponto de vocês abrirem mão de alguma coisa pessoal para fazer o melhor pelo outro ou não? Sim. Vocês conseguem abrir mão de algo pessoal
para trazer algo melhor para o próximo. Sim. Parabéns. É muito Parabéns. gratificante, assim, a gente olhar a cliente e a cliente falar assim... Eu não sei nem explicar o sentimento que a gente tem. Porque a maioria, principalmente dos alisamentos e dos crescimentos de cabelo, elas falam assim, nossa, meu cabelo nunca chegou do jeito que tá. Meu Deus. Corte de cabelo, elas vai cortar, elas falam assim, eu tenho medo de cortar o cabelo. E hoje elas vai a cada 2 meses para nós cortar. Clientes que tinham medo de cortar cabelo. Porque às vezes ia num profissional, falava que era um dedo e o profissional cortava 4 ou 5 dedos. E a cliente falava para nós, eu quero um dedo e é um dedo que eu vou cortar. Olha. Porque ela pediu um dedo, ela não pediu 2. Entendeu? Então elas têm aquela confiança. Então é gratificante a gente, tipo assim, às vezes abrir mão mesmo. Já aconteceu de a gente ter viagem programada e a gente deixar de viajar, final do ano mesmo. Minha família toda querendo viajar e a gente falou assim, a gente não vai conseguir. Nós não vamos porque eu sei que Natal é o que a gente mais trabalha. Sim. E aí eles desistiram de ir por causa disso. E, tipo assim, é gratificante pra gente poder estar ali trabalhando, porque é o que a gente gosta. Sim. A gente não tá ali, que nem eu falei, não é por dinheiro, o dinheiro é consequência. O dinheiro é o é trabalho, o né? amor, né? A É porque a gente profissão. gosta mesmo de estar com as nossas clientes. Nossas clientes, nós falamos assim que foi clientes enviadas por Deus mesmo, que todo mundo que que vai bom. assim, a gente Amém. sente. E elas mesmas falam, nossa, a gente sente uma coisa diferente aqui. Aqui dentro com vocês. É uma leveza. E a gente sente isso delas também. Essa bom. leveza. Então, a gente faz Interessante. realmente, assim, por amor mesmo. Eu posso falar que é por amor que a gente faz. E elas sentem isso. E elas passam isso mesmo, Passam, né? Assim, o vocês ambiente passam, é legal. vocês passam isso é bom, uma assim. energia muito Sim. boa, uma tranquilidade, Então, uma mulheres paz lindas, muito modernas, boa. empreendedoras, né? Olha, de sucesso, que história. gente, Eu gostaria que você incrível. deixasse, cada um de vocês, meninas, deixasse aí uma mensagem, tá? Para aqueles que vão assistir essa entrevista. Fique à vontade. Essa é a mensagem que vem do coração de cada um de vocês para nossas pessoas que vão assistir essa entrevista. Então, eu queria, assim, deixar, assim, falar para eles que quem pensa em empreender em alguma coisa, seja lá no cabelo, seja lá em sobrancelha, manicure, deixa o medo de lado, porque o medo, ele faz parte, né? Quem fala que não tem medo tá mentindo, porque é medo de tudo quanto é jeito. E, assim, o que você tem que fazer é deixar o medo de lado e ir. E, como eu falei, com o pé no chão. Né? Porque a gente vai receber tropeços, a gente vai tropeçar, vai ter pedras no meio do caminho, vai ter pessoas que vai desapontar, vai ter pessoas que vai apontar. E vocês têm que estar preparada para tudo, né? E, assim, seguir o sonho de vocês e seguir o coração de vocês e ir com a cara e coragem. E segue nós lá no Paixão Hair 2. Olha, muito bem. É basicamente o que a Sandra falou mesmo. Se você tem um sonho, um desejo no seu coração, começa. Porque, às vezes, a gente deixa o medo paralisar, né? E, às vezes, a gente deixa alguns projetos e sonhos que a gente tem adormecidos, né? E é o que a gente falou aqui, né? Você começar é você acreditar em algo que você não pode ver, né? Mas começa, porque vai dar certo. Principalmente se você quer empreender e se for nessa área da beleza, dá certo. Só você persistir, continuar, não desistir, não deixar o medo paralisar, não deixar com que as críticas faça você se trancar, né? Deixar o medo dominar você. Então, tenta, começa e se precisar de ajuda, pede ajuda para as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ter alguém também que vai te ajudar. E procura também, né, conhecimento. Sim. Se você quer empreender, Fundamental. procura o conhecimento para você saber o que é o empreendedorismo. Você não começar sem norte, sem saber nada, entendeu? Para você pelo menos ter algo aonde se apoiar. É o que eu falo, né? Uma frase que eu sempre falei: se nada eu tenho, por tudo eu lutei. Então, assim, é o que a gente tem que correr lindo, atrás. hein? Lutar pelo que a gente quer. Então, se eu não fizer, eu não vou saber se vai dar certo. E para saber, tem que fazer. Começar. Eu queria que vocês também deixassem um endereço, tá, pessoal? Vai deixar o endereço para vocês aqui, tá bom? O endereço e as redes sociais de vocês pode deixar. Lembrando, tá, pessoal, que na descrição do vídeo, tá, vai ter os links delas, tá? Vai estar lá os links tudo bonitinho. É só você clicar, vocês já vão direto para a página dela, conhecer lá o trabalho de excelência, aquela empresa maravilhosa, linda. Sim. Olha, quando vocês fazerem lá uma festinha, chama a gente também, viu? Vocês podem deixar as redes sociais, o endereço também. É Rua Alexandre Machado Pereira, né? Jardim Helena, número 46. E o Instagram é Paixão Hair 2.
segue lá a gente, tá? Que a gente tá esperando vocês. Vai ser um prazer receber vocês. Foi um prazer, tá? Essa entrevista que a gente fez, a gente não esperava, né? Foi coisa de Deus mesmo. E a gente está agradecida por essa oportunidade que vocês nos deram hoje. Muito obrigada. Feliz. Olha, de verdade, eu acho que mais agradecidos ainda estamos nós, porque que bagagem incrível que vocês têm. Eu volto a falar, por ser só 3 anos, eu parabenizo vocês por toda essa estrutura, pés no chão. E eu não tenho dúvida de que hoje aqui está sendo um divisor de águas na carreira de vocês, na vida de vocês. E nós ainda vamos ouvir falar muito, muito Amém. de Sandra Paixão, Andressa Paixão e uma equipe fantástica que vai vir por aí para auxiliar elas. E elas vão voltar logo, logo. Com Os certeza. projetos vão sair, olha lá como já é. Calma, não foi assim não. Quando ela chegou, não tava tudo tímido. Falei? Assim, pessoal, eu quero agradecer. Muito obrigado, tá? Por vocês aceitar o nosso convite. Hoje, né, pessoal, comecei de uma forma diferente o canal. A Sônia vai estar comigo aqui, Sim. tá? A voz feminina. Agora Tô temos- honrado, tá, Sônia, com Eu você que aqui. agradeço, Obrigado. Eu imagina. agradeço a todos vocês que assistiram essa entrevista. Não deixe de se inscrever, não deixe de apertar o sininho de notificação, curtir, muito like e comentar o vídeo, hein? E, pessoal, eu não posso encerrar essa entrevista sem fazer um agradecimento muito especial a Ellen Lesser. Foi através da Ellen Lesser que eu fui apresentada ao Rogério Veiga, mundo do empreendedor, e hoje eu estou aqui realizando um sonho também junto com essas mulheres incríveis. Então, já está dado o recado. Vocês, por favor, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, a notificação vai chegar e essa entrevista aqui de sucesso vai impactar vocês. E lembrando, tá, pessoal, que no finalzinho aqui da entrevista vai aparecer pra vocês outros vídeos, hein? Pra vocês clicar, pra vocês assistir bastante. E logo, logo, essa entrevista de hoje vai estar no canal da Íntegra pra vocês. Pessoal, estamos nos despedindo. Obrigada, meninas. Agradeço, Obrigada. né? Nós agradecemos, Obrigada, meninas. né, pela presença de vocês. Agradecemos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.